Bem-vindos, meus ouvintes terracachistas, a mais um episódio do Quina do Mundo. Sou eu de novo aqui, como sempre, Thiago Januzzi. Estou aqui com meus amigos André Gomes. Fala, galera. Hoje não tem lata. Tá de barrilzinho? Não, mas eu vou arranjar um barulho fake, vocês vão ver já já. E Paulo Jabardo. Fala, ouvintes, ou ouvinte do Quina do Mundo. Ué, se for o primeiro, é o ouvinte. Bom, é o ouvinte, cara. Como vira aí no título, né? Já falar sobre retrofuturismo, mas que porra é essa de retrofuturismo, sacou? Eu acho que inclusive a própria discussão do que é isso vai estar durante o episódio, mas eu acho que eu prefiro falar sobre o que, da maneira mais simples do que a gente pode lidar o que é retrofuturismo, né? Porque assim, a gente fala muito sobre, Paulo também, sobre ficção científica, né, que a gente gosta muito, e uma das coisas que sci-fi faz muito é imaginar o futuro. Não diria nem que é a função da ficção, mas é uma coisa que ela faz muito. Só que essa imaginação de como o futuro vai ser, ela não se limita à ficção científica, né? É uma visão ampla, sociocultural do momento. E de início, pelo menos, eu quero tratar essa ideia do retrofuturismo com visões do passado sobre o futuro, né? Ou o que seria hoje, né? O futuro deles, que é o nosso presente. De certo modo, né, a gente tem que lembrar que no contexto da época, né, essas obras tiveram uma influência e com certeza elas influenciaram como foi desenvolvidas as coisas hoje. Ou seja, então tem muita coisa assim, o cara de um jeito porque alguém escreveu um livro fazendo desse jeito. Muitas vezes acaba sendo impossível por causa de tecnologia, ou o bagulho é tosco demais, né, que é o que acontece na maioria das vezes. Mas essa influência é visível assim, no dia a dia. E assim, a gente pode falar sobre essa visão do futuro, né, de qualquer época da história, né, mas só que eu acho que fica mais interessante quando a gente começa a falar do início do século XX, quando você tem uma série de inovações tecnológicas que eu acho que você começa a ter essa ideia de que o futuro vai ser muito diferente do seu presente. Você tem a ideia de que, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo básico assim, né? No início entre a década de 1900, 1910, você pega assim, visões do futuro, como é que vai ser o mundo daqui a 100 anos. Uma das coisas que se encontra muito é a aviação. Tudo é com avião, com balão ou com trem. Você pega assim, tem imagens que são interessantíssimas, né? Que você vai poder mover blocos inteiros da cidade em cima de um trilho de trem. Que você vai ter um aviãozinho pessoal seu para ir pro boteco tomar cerveja, sacou? Mas por quê? Era uma das grandes inovações tecnológicas, científicas da época. E a gente vai vendo aqui durante o episódio que isso vai mudando, né, com o tempo. O foco do que é o nosso futuro tecnológico, né? Digamos assim. Digamos o seguinte, né? A gente tem uma forte limitação que a gente extrapola do que a gente conhece, do que é possível. Então, por exemplo, chega em 1900, alguém já se falava em autômatos, e autômatos se falava desde a Idade Média. Mas assim, o computador, no sentido que a gente tem hoje, no uso que a gente tem hoje, ele existia? O pessoal pensava nisso de algum jeito? Eu vou dar um exemplo que eu acho assim, muito interessante. Todo mundo já sabe que eu sou fã de Star Trek, né? E computador, cara, Star Trek sempre foi uma desgraça. Então você pega, por exemplo, o Kirk fazendo um jiu-jitsu linguístico e o computador explodindo, né? Porra, eu já vi muita tela azul na minha vida, mas nunca vi um computador pegar fogo porque você deu o comando errado, assim. Bom, se bem que eu já liguei coisa errada, já explodiu, mas isso aí também é ligação elétrica de hardware, né? Também não vamos é um pouquinho diferente, né, cara? É um pouquinho diferente, né? A outra coisa, mas novamente, a gente tá pegando isso anos 60, né? É isso que eu falo. Mas pega, por exemplo, a nova geração, entendeu? Então você tem o Data, que é o Android, né? E aí o pessoal pergunta assim, quantas contas por segundo você faz? Cara, qual foi a última vez que alguém perguntou quantas contas por segundo o teu celular faz? Isso nem passa. Eu faço simulação numérica, isso é um parâmetro importante para mim. Mas é importante para comparar com outros sistemas, mas no fundo o que eu quero? O máximo que eu conseguir para a grana que eu tenho. Tá? Uhum. E outra coisa assim, que eu acho que é fundamental, quantas obras de ficção científica ou qualquer coisa previram o impacto da internet ou algo parecido? É raríssimo. Uhum. Sim. Aí eu vejo, por exemplo, o William Gibson com o Cyberpunk, que é o mais próximo que chegou, né?
Exatamente. E é interessante, né? Porque assim, obviamente, com a ficção científica a gente consegue ver isso de uma maneira bem clara. Só que isso está em vários outros aspectos, né? Na arte, inclusive assim, você pega, quando eu falei esses exemplos no início do século XX, essas são obras de cartão postal, né? Pegaram alguns artistas para imaginar como seria Paris e Londres no final do século XX, sabe? Coisa assim. Mas obviamente vai ficar mais claro no sci-fi, né? Um outro exemplo interessante é já na década de 20, né? Pega aquele filme Metrópolis. Inclusive o cinema acho que vai ser uma coisa bem interessante pra gente analisar, porque você tem aquele impacto visual do que seria o futuro, né? Sim, mas entra uma questão interessante, porque do jeito que a gente tá falando até agora, o retrofuturismo seria ficção científica do passado, vai. E a questão na época, o Metrópolis não seria retrofuturista, ele é futurista, né? Seria, ou ficção científica da época, não sei o quê. O aspecto fundamental, pelo que eu entendo do assunto, do retrofuturismo é o pessoal pegar a estética do Metrópolis e aplicar ela hoje. Também, sim. Desde em arquitetura, mas em próprio filme. Por exemplo, você pega os Batman da vida. Os Batman do Tim Burton, por exemplo. Do Tim Burton. E mesmo o primeiro aquele, o Batman Begins aqui, do Christopher Nolan, você vê a cidade, toda aquela questão quando tem o Batmanzinho menino indo com o pai no trem, ele fala, queremos levar aqui o trem, fizemos isso aqui para transportar as pessoas, né? E vai tudo pra torre lá do esqueci o nome. Wayne Tower, né? Aquilo é totalmente Fritz Lang, né, o negócio. Você pega também agora que você pegou isso, por exemplo, o Blade Runner. E pior que o Blade Runner é mais. A atmosfera tá quase igual, né, cara? Eu acho que. Eu não sei que ano o original foi que. Então, acho que é 2019, 2020, coisa assim, né? 2019. Aí, ó, 2019 a gente teve o Céu Preto aqui em São Paulo aí, cara. Pois é, né? Tá quase lá. Isso, não, com certeza. Eu acho que você tem muitos exemplos disso, né? Inclusive, eu acho que até o André tem um pouco disso pra tratar depois, né? A parte de arte, de arquitetura, você tem muito retrofuturismo, né? Alguns movimentos arquitetônicos que são basicamente isso, né? São retrofuturistas nesse sentido de resgatar uma estética de como se imaginaria que seria o futuro, né? Mas falando na questão das inovações, né? Só uma coisa que eu acho interessante, que estilo do Metrópolis, né? Que imagina essas cidades com arranha-céus, né? Aquelas highways passando no meio da cidade. Robô já, né? Também. E já na década de 20 aparece um elemento, né? Que eu acho que ele vai ficar mais aparente depois. Um exemplo bem bacana pra gente tratar nesse assunto é aquele desenho animado dos Jetsons. Que o Jetsons não fala quando que passa. Se eu não me lembro, eles não dão uma data. Mas é no futuro. E reproduzem uma sociedade, aquela sociedade ideal americana dos anos 50, né? Isso, 50 e 60. 50, 60 ou Jetsons, não lembro. Por aí, mas... Por aí. Mas ali tem um exemplo que eu acho que é de 62, o Jetsons. Que é um dos landmarks. A sociedade ideal burguesa, né? Onde todo mundo tem, agora em figura de robô, uma diarista, que é a Rose. Que a Rose é a escravinha deles, né? Não, aliás, os robôs em todos os âmbitos dos Jetsons, eles são prestadores de serviço. Você vai ter um robô pra quê, cara? Entendeu? Pra você prestar serviço pra ele? O quê, meu amigo? Eu presto serviço pra robô. Cara, mas aí você pensa, né, no Jetsons, né? Porque o George Jetson lá, que é o chefe da família, que ele é meio um bostão, né? Porque ele tem um emprego bosta que ele odeia, o chefe pisa na cabeça dele. Porra, se você tem uma tecnologia que você consegue fazer uma robô como a Rose, eu tenho certeza que o emprego do George Jetson é irrelevante, sacou? Cara, mas o emprego de quase todo mundo é irrelevante no contexto desse. Para pensar, cara, o pessoal tá falando hoje em dia, né, o pessoal tá falando hoje em dia de carro autônomo, né? Há uns 2 anos atrás parecia que estava acontecendo. Aí eu vi que o negócio é um pouco mais difícil do que eles estavam falando. Mas assim, a gente sabe que isso aqui, sei lá, daqui a 10 anos vai ter isso aí. Né? Porra, cara, se você consegue fazer um carro dirigir sozinho, mano, a gente não serve pra porra nenhuma, cara. Mas, Paulo, acho que você pegou exatamente quase no ponto que eu queria entrar, né? Porque, beleza, carro autônomo, assim, você pega, sei lá, algumas décadas que você fala disso, e sempre é aquela coisa que vem daqui a pouco vai chegar. E parece que realmente tá chegando próximo, né, dessa tecnologia. Só que no Jetsons há uma tecnologia que já era falada antes, mas que no Jetsons, como eu falei, é um dos landmarks do desenho animado, que é o carro voador. Que inclusive cabe na maleta do George Jetson. Meu amigo, carro voador é que nem o fim dos exames de próstata, velho.
desde sempre, todo mundo, não, porra, daqui 50 anos, não vai ter mais exame de próstata da maneira no dedão e aí todo mundo vai voar. Meu pai falava isso, não, tranquilo, quando tiver 40 anos, já vamos voar, o carro já vai voar e não vai ter mais dedada. Maluco. Ó, eu vou falar pra você, mas isso aí, ó, tem um aspecto que eu acho que é muito otimismo e ignorância quando fala isso. O problema a gente pensa muito é não voar porque você precisa de energia, entendeu? Veja, a gente tem carro que vai 200 km por hora, tá? Você consegue andar quebrando a lei a 200 km por hora numa estrada vazia. Você não vai conseguir fazer isso dentro de uma cidade, né? E é isso que as pessoas esquecem, tá? Que é o seguinte, o recurso que o carro consome o maior recurso, é espaço. E esse espaço, eu estimo, já dei uma brincada com os números aí, ele varia com o quadrado da velocidade. Então, se você quiser ir mais rápido, cara, porra, só você ver, o pessoal fala que tem congestionamento de helicóptero aqui em São Paulo. São Paulo é a segunda cidade do mundo, ou a primeira aí, com o número de helicópteros, não sei. Tá por aí, certo? Olha pro céu em qualquer momento. Não tem nenhum. Imagine se tivesse condicionamento que nem tem de carro no céu disso aí. Exatamente. Porra, cara, você ia ter que fazer o negócio subterrâneo para ficar caindo peça na tua cabeça, né? Não, mas é bem por aí, sacou? Que você pensa... mas vamos só pegar um exemplo rápido, né? Que você falou dos Jetsons, mas Blade Runner, que a gente comentou, tem carro voador. Mesma coisa. De Volta pro Futuro, Mesma carro coisa. voador. Então, assim, vários exemplos de mais de cultura pop que a gente imaginar aqui, tem a porra do carro voador. Cara, é a pior ideia possível, a porra do carro voador. Não, mas não é só a pior ideia. Não vai acontecer. Tomara entendeu? que não. Não, mas não vai acontecer. Não vai acontecer, entendeu? Porque, porra, não tem jeito. Meu. A gente já fala assim, já tem o espaço aéreo já tá condicionado aqui. Quer dizer, você não dá pra pôr mais avião pro, sei lá, ponte aérea, porque não tem como fazer. Não tem jeito, não vai ter. Exatamente. Isso aí não... Mas é o que você falou, assim, carro e avião operam de maneiras bem diferentes. Eu acho que mesmo que você quisesse fazer uma porra de um carro voador, você vai ter alguma coisa que voa, que vai ser um carro bosta e vai ser um carro e um avião bosta ao mesmo tempo. Aí imagina, eu não tenho mais que me preocupar em ser atropelado aqui atravessando a Pompeia, eu tenho que me preocupar de um cara bater a porra do carro dele na minha cozinha voadora a 400 por hora, sacou? Não, ele bater lá longe e cair uma peça na tua cabeça. Porque o filho da puta não trocou o óleo do carro voador dele, né? Porque não checou a porra do freio, sacou? Sei lá. Imagina o inferno regulatório que vai ser essa merda. Não, mas olha só, o Paulo falou de congestionamento aéreo de helicóptero aqui. Ué, não me esqueço, tava na Faria Lima. Você sofreu com esse congestionamento, né? Foda, caiu meu helicóptero, cara, uma merda. Tava na Faria Lima andando, né? Tava no ônibus, né? Aí, porra, pra quem conhece aqui, chega uma parte da Faria Lima, já lá na Vila Olímpia, perto da Vila Olímpia, que é exatamente a rota dos aviões que pousam ou decolam lá de Congonhas. E a Faria Lima, porra, são os prédios, o metro quadrado mais caro do Brasil, blá blá blá. Aí você tem todos os prédios, tem heliporto, entre, né, a via, claro. Eu já vi helicópteros parados dos dois lados da via, em cima dos prédios, esperando, parados, sem se mexer. Aí de repente eu olhei, veio um avião, passou no meio, quando passou o avião, sumiu atrás do hotel, aí eles se movimentaram. Então é isso. Tipo, o multimilionário não pode simplesmente pegar, levantar o seu helicóptero e ir embora. Ele tem que esperar o tráfego aéreo, velho. E é isso, engarrafamento. Cheirando merda do Rio, que nem o favelado, né? Tô falando que esse negócio de helicóptero é uma merda. Uma vez eu tava num ônibus, num táxi atrasado pra uma reunião às 6 horas da manhã e tinha um helicóptero descendo num prédio desse da Faria Lima. E eu fiquei olhando, falando assim, coitado desse milionário. Porque o otário aqui tem que acordar 6 horas da manhã pra poder ir trabalhar. Agora, porra, se eu fosse milionário e precisasse acordar 6 horas da manhã pra estar no trabalho, mesmo que seja de helicóptero, eu ia me achar uma bosta, porra. A diferença é que a hora homem dele, né? Você sabe que dia 22 de setembro, né, é o Dia Mundial Sem Carro. E aí, nessa data, ou próximo dessa data, eles costumam fazer, aqui em São Paulo, o que se chama o Desafio Intermodal. Que aí ele sai, agora talvez eles tenham mudado, mas eles saíram lá da Berrini e iam até a prefeitura, lá na Praça Patriarca, ali do lado, né? E aí iam de vários jeitos, então vai de bicicleta, de moto, entendeu? Bicicleta por vias rápidas, bicicletas por vias lentas, carro, ônibus e metrô, tem várias coisas. E aí eles fazem uma competição, né? Quase todo ano a bicicleta ganha, inclusive das motos, tá? Alguns anos participou o helicóptero, cara. E o problema deles é esse, ele até ter autorização, cara, a bicicleta já chegou, entendeu? Interessante, eu vi um vídeo recentemente sobre isso em Nova York, né? E também foi bem isso, cara, era metrô, ônibus, Uber, táxi e bicicleta. Eu acho que não tinha moto. E a bicicleta foi uma das primeiras a chegar também. Mas aí é vida louca, né? Bom, a gente aí já mesmo,
Não, mas a gente está desviando que é totalmente relevante, que é um assunto que acho que vai ser um outro tema do Quina do Mundo, que é mobilidade urbana. Sim, com certeza. Mas... Vamos voltar pro Tecnopop aí. Mas só uma coisa falando do carro voador, né? Porque recentemente eu vi uma notícia, né? Que lá a Embraer tá desenvolvendo um carro voador. Eu falei, porra, como assim, bicho? A Embraer desenvolvendo carro voador? Exatamente. Aí volta, né? A gente imagina de volta pro futuro você pegar trânsito, sabe, de faixa no ar, né? Aí eu fui ver essa porra da Embraer, não é um carro voador. É o que eles chamam de eVTOL, né? Veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. É tipo um helicóptero que usa uma tecnologia parecida com o de drone, sabe? Que tem, sei lá, umas 10 hélices, levanta e ele vai pro mesmo lugar. Mas é basicamente um... Mas caralho! Um helicóptero. O helicóptero é exatamente isso. Exatamente. Só que muda mais ou menos a disposição das hélices, assim, é diferente, mas é basicamente um helicóptero elétrico. Então, só pra galera não se confundir aí, a Embraer não está fazendo carro voador. Não, é isso aí, O Marcos Pontes está encabeçando esse projeto, com certeza. Só se sei, o travesseiro que põe lá na poltrona, com certeza. Com o apoio de cabeça, com certeza, cara. Isso aí... Certeza que isso não foi um experimento de Marcos Pontes lá na Estação Espacial? Carro voador? Seria nível aí, né? Vamos testar helicóptero no vácuo. Pode ser. Bom, se a Embraer topou, velho, é porque... Cara, a ordem veio de cima, mano. Entendeu? A ordem veio de cima. Vamos entregar esse recado de Urutu, tá? Quem pegou a referência, pegou. Vai lá. Mas beleza, então eu imaginei que a porra do carro voador, né, que é uma coisa que sempre reaparece, né, como visões do futuro. Eu não saberia dizer, por exemplo, em filmes atuais, não lembro de ver nenhum desses mais futuristas em ver carro voador mesmo, como a gente via antes. A gente pode falar do Blade Runner, o 2046, né, um negócio assim. Lógico, como ele mantém o universo, ele continuou falando. E essa história de fazer carro voador, carro não sei o quê, cara, isso tá sempre aí, meu. Sempre aparece um cara querendo alguma dica aí, como fazer. Não, tem uma ideia brilhante de fazer um drone grande. E a verdade é essa, assim, em termos de tecnologia, o que vai acontecer é isso, o recurso que ele ocupa é espaço, tá? E se você quer usar, você vai usar muito mais espaço, não tem jeito. E você vai precisar de muita energia. Enquanto você não tiver uma revolução em termos de energia, nem vai ser possível. Então, ou seja, você vai fazer um dronezinho que vai daqui e atravessa a rua, porra. Mas, Paulo, já que você falou da questão de energia, eu vou puxar um outro gancho aqui que é interessante, né? Você pega já na década de 50, várias dessas visões de futuro é que tudo seria nuclear. A energia basicamente toda proveria de nuclear, você teria mini reatores nucleares, sabe? Aí você brinca até você pega umas franquias de videogame aí, que aí sim é retrofuturista da maneira mais específica, que você pega uma estética de como década de 50 imaginava o futuro, né? Então até o seu carro é nuclear. Você tem um dispositivo termonuclear dentro da sua casa perto da sua casa para prover toda a energia, né? Então seria aquela energia infinita provinda de reatores de fissão nuclear. Isso é ruim. O problema da energia nuclear, né, é que ela é cara para fazer, mas tudo bem. O problema é que os caras estão descobrindo que desativar ela é caro pra caralho e é muito mais caro do que os caras imaginaram. Então, quando você vai fazer um projeto desse, você vai falar, vai ter uma vida útil de 50 anos, depois de 50 anos a gente vai ter que desativar. Né? Então, a gente estima que vai ter um custo X para fazer, Y operacional e o custo Z para desativar. E aí descobre que o Z para desativar é 10, 100 vezes maior. Né? É lógico que isso aí poderia ser... O grande problema é o seguinte, como é que você... Cara, você faz um bagulho nuclear desse e bate o carro. Hiroshima. E aí? Chernobyl. Galera, não, mas aí é bobeira, por quê? Tu constrói a porra da caixa preta, não cai avião, o nego não acha a caixa preta. Tá, a caixa preta é um bagulhinho de 5 centímetros, entendeu? Pequenininho. Eu quero ver você fazer uma coisa de potência. Cara, o grande problema é o seguinte, como é que funciona a energia nuclear, entendeu? Basicamente ela vai gerar calor. Então você vai ter que gerar, por exemplo, um reator nuclear que gera eletricidade, ele gera calor, que esquenta um fluido, tá? Pode ser diretamente ou fluido indireto, mas ele vai gerar vapor e a vapor vai para uma turbina que você gera eletricidade. Porra, isso é grande, entendeu? Pode ser que a gente consiga miniaturizar. O pessoal está pesquisando e alguns anos atrás se falava muito dos reatores de tório, né? Sim. Não sei, que seria tipo, você pegaria um reator do tamanho de uma geladeira,
né? E seria mais ou menos limpo e mais ou menos seguro e forneceria eletricidade para um bairro, um quarteirão. Eu espero que isso dê certo, mas vamos ver. Tem muita pesquisa nesses reatores novos, né, de fissão, que inclusive você consegue usar o refúgio de reator mais antigo e tal, mas isso aí também é outra questão, né? Mas eu acho que é interessante, novamente, né, como você vê, como é uma questão relativamente nova, que estava no imaginário sociocultural da época, uma maneira de você imaginar, beleza, isso aqui é uma coisa que vai revolucionar, vai mudar tudo, né? Vai ser o combustível da humanidade, né? Então, assim, mas pro dia a dia, o que você faz que você precisa de tanta energia? Então, se você quer fazer, novamente, um carro, não adianta, cara. O carro vai, por causa da cidade, ele vai andar a uma certa velocidade. Ele não vai chegar muito. Então, assim, qual que seria a vantagem no reator nuclear para uma situação dessa? É que você vai precisar abastecer menos vezes. Tá? Seria mais lógico você ter um reator nuclear gerando eletricidade normal e você ter um carro a bateria elétrico que você só conecta na tomada e tá lindo. Que é talvez o que vai acontecer, né? Uhum. Eu acho que o que vai acabar acontecendo com essa crise climática aqui agora, acho que, porra, se você estiver negando o que tá acontecendo, entendeu? Então, por favor, cara, entra dentro da planeta Terra caixa de pizza, certo? Que tem, assim, a lava é feita de queijo, viu? Né? Teoria do pepperoni aí, ó. Teoria do pepperoni, tá aí, cara. Né? Então, porque tá por aí. E aí, o que acontece? Aí você tem reator nuclear para fornecer energia junto com energia renovável, né? Qual que é o problema de energia renovável? Para solar e eólica. De noite não tem sol e não tá o tempo todo ventando. Então você não consegue, você tem que ter alguma outra fonte para manter o sistema estável. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma puta vantagem que é as hidrelétricas, né? Uhum. Em vez de pensar na hidrelétrica como um gerador de energia, a base, você pode pensar ele como um negócio para suprir a energia que a gente precisa quando o eólico ou o solar não dão conta. Essa talvez seja uma coisa estratégica para o Brasil. Agora eles vão fatiar tudo e vender por pedaço, já era, entendeu? Então mais um barco que a gente vai perder, mas tudo bem. Só cuidado com uma coisa, na minha visão, tá? Energia gerada por hidrelétricas não é limpa, tá? Calma. Cara, você ainda tá o meio ambiente ainda tá sofrendo para caralho toda a hidrelétrica que a gente criou, cara. Não, sim, o problema é o seguinte, o estrago que a hidrelétrica já fez, já foi feito. Tem metano saindo, já tem. Mas esse problema não vai ser eliminado, é esse que é o problema. Então, eu não estou falando para construir hidrelétrica nova para isso, eu estou dizendo justamente, à medida que a gente precisa mais de energia e a hidrelétrica já não vai suprir, você tem que começar a pensar na hidrelétrica como não como a fornecedora principal de energia. Você tá ventando, tá com sol, cara, fecha as comportas. Agora fazer hidrelétrica nova, eu concordo com você, cara. Uhum. Entendeu? O estrago é grande. Você derruba muita floresta, muita coisa, e isso aí fica aquela matéria orgânica apodrecendo e gerando metano, que é uma bosta, que é pior do que CO2, né? Uhum. Mas o estrago, as que a gente já tem, então aí, cara, o estrago foi feito já. O estrago tá feito. É nesse sentido que eu tô falando, mas em geral você tem plena razão, viu, André? Bom, mas a gente não tá falando de energia limpa, né? Não. Efetivamente. Eu acho que a gente tá falando, né? Porque sem energia limpa a gente não vai ter futuro, então... Não, mas aí vamos pensar em futuro. A gente tá falando de retrofuturismo, mas vamos pensar em futuro. Até quando a humanidade tem que ter um futuro? Enquanto tiver ninguém metendo e tendo filho, cara. Você falou uma coisa interessante, né? Porque você pega, por exemplo, né? Pulando um pouco mais umas décadas aí nos exemplos que eu tava dando, né? Você pega, assim, década de 60, 70, quando você começou a ter as missões espaciais, né? O homem foi pra Lua, os caras já imaginavam, foi pra Lua em 60 e pouco, no ano 2020 já foi pra Marte, foi pra Júpiter, foi pra casa do caralho. E não é assim que aconteceu, né? Mas assim, você sempre tinha essa ideia de que a gente ia chegar em algum lugar, a gente estava indo pra um lugar melhor ou pra um lugar pelo menos diferente. Atualmente, o que a gente tem mais é que a gente tá indo pra puta que pariu, sacou? A gente tá indo pra casa do caralho. Então, o que você falou assim, pensando em futuro, né? O que a gente vê hoje, né? Nossa, tu quer entrar depois, mas acho que ele encaixou bem agora. Quais são as nossas visões de futuro hoje, né? Ou elas são, assim, algo completamente distópico, né? A gente tá indo pra um cenário Mad Max, daí pra baixo, sacou? Ou um futuro sem jeito. É zumbi, Mad Max, entendeu? Zumbi e agora... Que zumbi, inclusive, pode ser, a quantidade de filme, de criações culturais que a gente tem de apocalipse zumbi, onde o ser humano desaparece, sacou?
Ele deixa de ser relevante. Vira só comida, né? Vira comida, cara, mas pode ser um reflexo disso, sacou? Você não enxergar esse futuro, você não chegar a esse ponto em que você vai chegar, né? Onde, a gente tá indo pra onde? Não digo nem contexto de Brasil, digo global, né? Tá indo pro buraco, tá indo pra puta que pariu, tá indo pra extinção. Mas isso, e você pode, isso que você tá falando, eu acho que é totalmente relevante, porque historicamente tem sempre épocas onde se valoriza, a sociedade como um todo valoriza mais o pensar, e outras épocas que ela valoriza menos. E hoje, claramente, ela valoriza menos, certo? A gente tá falando aí de antivacina e terra plana, cara, entendeu? Esse que é o nível, né? No momento, cara, que a gente precisa estar pensando, né? Pensando o que a gente vai fazer, como vão sobreviver, e por aí vai. E assim, isso vai mudar, né? Eu acho que num determinado momento, e eu acho que isso tem muito... É uma charge que eu li essa semana, né? Esqueci o nome de quem escreveu, que foi genial, né? Que aqui no Brasil você tá metade do tempo com medo de morrer e outra metade pensando em se matar. Tá? Entendeu? Cara, e assim, a gente tá falando no Brasil porque o Brasil é um microcosmos exagerado do mundo, né? Então o que acontece no mundo acontece no Brasil multiplicado por 100, só as coisas ruins. E como as coisas estão ruins, entendeu? Tem muita coisa, pior, não vou dizer, né? Aqui vai ter que ser bem pior, tá? E, sei lá, cara, eu acho que o único jeito de se levar a vida é não pensar muito. Porra, mas aí fodeu. Tem uma galera que vai ser eterna, que não pensa mesmo. Não, você sabe o que acha que ia acontecer, cara? O que tá acontecendo comigo, por exemplo, né? Eu imagino que com vocês também. Porra, você vê notícia é só desgraça. Então você para, você vem em casa, você começa a estudar, ler as coisas, e aí disso vai aparecer uma nova onda, né, daqui a uns 5, 10 anos de pessoas pensando de novo. Eu acho que isso aí é um processo normal, só que infelizmente está num momento perigoso para fazer isso. Você falou disso do Brasil. O Boechat falava que a gente vai morrer de tudo no Brasil, mas de tédio não vai, porque puta que pariu. O que a gente tem de notícia escrota aqui é pra gente ficar a vida inteira pensando. E a gente falou de zumbi, galera, episódio 25 aqui, né, hein? Procura lá, saber tudo sobre zumbi. Tá no YouTube, hein? Tá lá também. Mas voltando a isso então, né? Mas você vê, o que a gente tem de... por exemplo, vamos imaginar que alguém escute esse episódio daqui a 20 anos e falar, porra, os caras estavam viajando aí, achando que daqui a 20 anos ia ter... Não, se o cara estiver vivo e tá falando bem, a gente só falou merda, né, cara? Mas, assim, vamos pensar, né? Não o que a gente acha que vai acontecer, tá? Depois a gente pode até entrar nisso, né? Mas o que vamos pegar aqui na cultura pop, nos livros, o que se fala na literatura, o que vai acontecer no futuro, né? O que vai ser o futuro da humanidade, né? O que vocês acham que a gente pode ver sobre isso, né? O que eles vão chamar do nosso retrofuturismo aqui? De filha da puta? Não, não, isso aí é fato, não é? Não sei, cara. Calma aí, rapidinho. A tua pergunta é assim: como sei lá, as pessoas do futuro vão julgar a gente? Não. Vamos mais simples, assim. Vamos imaginar o que a gente acha, o que a gente enxerga hoje que é produzido, que imagina o futuro, entendeu? Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem aquela série que eu já recomendei antes, o Westworld, da HBO. A terceira temporada, especificamente, né, tem toda essa questão da inteligência artificial que basicamente domina o dia a dia das pessoas, sacou? Então ela já determinou se você vai conseguir um emprego ou não, vice-versa, uma série de coisas, assim. Você não tem muito mais opção fora dos grandes algoritmos do AI, né? Lá no caso é um grande AI, mas tudo bem. Esse é um exemplo. Que você vai ter grandes inteligências artificiais que vão meio que controlar tudo, né? Ou quase tudo, sei lá. Mas cuidado, tá? Quando você pensa, né, nessa série, você tem que lembrar que as pessoas transam com os robôs, né? E alguém tem que limpar o robô, né? Em algum momento. Você constrói o robô que vai limpar o robô que transou com o humano. Ou você faz um robô que se limpa, né, cara? Aí eu falo, Skynet. Álcool em gel, cara. Álcool em gel, mano. O que você tá fazendo com os robôs, meu irmão? Caralho, a Skynet tem que... Cara, o pessoal ia comer Skynet, entendeu? Cara, lembrei de um episódio do Rick and Morty que o Rick cria um robô, né? Pra passar manteiga, né? E é um robô inteligente, né? Inteligente, sapiente, né? Puta, eu preciso assistir isso, cara. Ele vira assim, what's my purpose? Qual que é o meu objetivo? Passar manteiga. Sim, que mais? Passar manteiga ali. Oh my God. Entra em pânico, crise existencial. Sacou? Pô, mas isso que você falou, eu acho que cabe muito, porque toda a pesquisa que eu tava fazendo sobre retrofuturismo, toda não, né? Mas a grande parte dela levava pro paradoxo de Moravec. Opa.
o Moravec, eu tenho que lembrar essa pronúncia. Vocês já ouviram falar do paradoxo de Moravec? Não. Como todo paradoxo, né? O que ele fala assim? Pensa, a gente tem inteligência artificial que consegue resolver problemas super complexos, só que para problemas simples, eles são completamente ineptos. Exemplo, você criaram uma inteligência artificial das antigas que conseguiu vencer o maior jogador de xadrez da história. Só que até hoje, se você tenta fazer com que um robô atravesse uma sala andando em forma humanoide... É bem difícil fazer isso. Cara, minha filha, quando começou a engatinhar, ela é bem melhor do que uma puta de um robô com inteligência artificial do caralho pra atravessar uma sala. Só que tua filha tem uma bagagem aí de 3 bilhões de anos de evolução, entendeu? É ilusão, cara. É ilusão tua achar que esse problema é simples. Então. Certo? Porque mas calma aí. Então você tá falando aí de uma mensagem que foi instalada, vamos dizer assim, dentro da genética dela. E aí algo que naturalmente iria acontecer. E como robô, a inteligência artificial, ela não tem essa... E aí eu até te pergunto, quer dizer que não tem essa bagagem histórica? Não, o problema não é questão de bagagem histórica, não é isso. O problema, pega um jogo de xadrez. Então, se você tem uma métrica que é o quê? Você tem regras bem definidas e você tem uma métrica que é ganhar o jogo. Então você tem algum jeito de ganhar o jogo. Então você pode analisar diferentes jogadas e ver, olha, ele te leva mais próximo da vitória ou não. E aí o que você faz? Você cria uma rede neural artificial e treina ela. O que você pode fazer, por exemplo, analisa tudo quanto é jogo que já foi feito. Ou o que o pessoal faz de vez em quando põe um computador contra o outro jogando. Aí vai treinando. Mas esse é um problema simples, cara, porque você tem solução matemática para ele. Agora, pega a questão do andar, entendeu? Então você já tem um problema de equilíbrio instável. Certo? Qualquer perturbação faz a pessoa cair. Então a gente é um sistema de controle, tá o tempo todo controlando. Tenta equilibrar uma vassoura na mão por ali, entendeu? Esse é o problema que a gente tem e isso com ele parado é difícil, certo? Então por isso que a gente dá a trocada aí pros malabares aí na rua. Agora imagine você andar, que às vezes tem que mudar de direção, pular obstáculos, e aí vem o pai da menina encher o saco dela, fala papai, quando ela tá tentando andar, entendeu? Então esse problema é foda pra caralho. E leva anos até ela conseguir fazer. Você pega uma criança de 3 anos, cara, é totalmente desengonçado uma criança de desengonçado, mas tudo bem, eu entendo, Paulo. Eu entendo porque eu acredito que, assim, e eu já ouvi muito falarem que, assim, o ser humano bípede, só o fato de o andar do ser humano é, na verdade, uma queda controlada. Quando a gente virou bípede, a gente ainda não domina isso muito bem. Você controla, tanto que, senhores, acredito que todos já passaram por isso, inclusive minha mãe que deve estar ouvindo isso. Quando você perde um pouco da sua consciência em relação ao andar, você cai. Eu tô falando quando você bebe pra caralho, você não consegue andar. O labirintite, entendeu? Não, o labirintite, porque você parece que não é algo racional, né? É instintivo. Eu vou até ali, eu vou andando. Aí você anda. Mas quando você tira o fator cérebro dessa equação, que é o labirintite ou aquela noitada super foda, mano, tu não consegue andar, que é o básico que uma criança de 3 anos consegue fazer. Tem muita adolescente que não consegue direito também, não, viu? A isso. Adolescente é o bicho mais desengonçado. Puta, mano. Deu ela pra adolescente já, os caras caíram da carteira, bicho. É ridículo. Eu lembro dessa porra. Não, mas, cara, é que você acha que é um problema fácil porque você sabe fazer. Mas não é um problema fácil, é isso que eu tô te falando. Não é nem um pouco fácil. É muito mais difícil que jogar xadrez. Você pega lá os caras daquela Boston Dynamics, né, que fazem aqueles robôs bípedes. Isso que eu ia falar. Anos, décadas e milhões de dólares gastos pra fazer a porra do robô andar com duas patas, velho. Não, mas aí... eu tenho um ponto aí nisso, Paulo, porque assim, eu acredito com base em paternidade, tá? Existe ciência nessa porra. Que a minha filha, ela começou a andar a partir de observação de outras pessoas andando com duas pernas, né? 2 pés em pé. E caindo pra caralho. Não, os pais caindo pra caralho, ela viu mesmo. Aí era o lance da bebida mesmo. Eu lembro de momentos onde, por exemplo, a gente ia pra uma cidade, reunião familiar, porque vivíamos só nós 3 em casa. Aí, pra Brasília, lá reunião da família, aí todo mundo, uma semana inteira, 1 milhão de pessoas andando. Cara, ela voltou pra São Paulo, ela levantou e começou a andar. Observação. Eram 2 pessoas aqui andando, ela foi observando. Os pulos que ela deu, assim, no desenvolvimento motor dela, sempre
sempre foram relacionados à quantidade de pessoas ou mais estímulos. Aí é o caso que não tem da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela funciona por estímulos, cara. Você faz o treinamento do sistema. Mas aí é um negócio. Eu nunca treinei minha filha a andar em pé. Lógico que você treinou. Você não chama de treinar, mas você treinou. Ela já veio... Você andou do lado dela, cara. Ela já veio com a programação de fábrica. Andar do lado dela é uma coisa. E ela já veio com o hardware básico de fábrica. Você andou, ela viu você andando. Isso é treinamento. Ela pegou você não pegou com ela com as duas mãozinhas andando. Isso é treinamento, cara. Então, porra, põe uma webcam na porra do robô e fica vendo as pessoas andando. Minha filha andando, cara. Se fosse fácil assim, velho, a gente tava já... Mas é isso que faz. É isso que é feito, basicamente. Mas entendeu? se fosse tão simples assim, a gente tava já no esquema Terminator, cara, com os robôzão matando todo mundo, bicho. Cara, o Boston Dynamics, o problema deles não é cair, cara. O problema do Boston Dynamics é energia. Entendeu? É aí que talvez viria o mini reator nuclear aí, ajudaria. Opa. Entendeu? Os caras resolveram de algum. Bem ou mal, eles resolveram. Porra, vê os vídeos do cara. Não, tá lá o robô lá, o cara dá um chute no bicho, o bicho vai lá, um chute que eu cairia com certeza. Né? E o bicho não cai, cara. Não, entendeu? E vai, anda, então, dá uns mortal, uns rodopio sinistro, é bizarro. O negócio. Agora, é lógico, agora como é que ele se comporta? É isso que eu tenho curiosidade. Em terreno irregular, esse tipo de coisa, né? Aí que eu não sei, tá? Realmente. Eu ainda acho que o problema é o lance de ser bípede. Não. Qualquer tipo de... Não, você tem robôs aí que são... tem 8 patas. Então, mas o André, justamente essa própria empresa da Boston Dynamics, além desse robô, eles têm um que é quadrúpede, né? Que anda tipo um cachorro. Cara, é dificuldade tão quanto de fazer o bípede, sacou? Não acho que não é essa questão, não, cara. Mó treta fazer o negócio. É que eu acho que o que o André tá falando é que o bípede é mais difícil. Pode ser, mas os dois são difíceis pra caralho. Cara, você tá pensando num negócio estático. O bípede, pra ficar parado em pé, ele precisa ter um sistema de controle, tá? Cara, esse sistema é fácil, entendeu? Você faz... Esse sistema de controle é simples, pra ficar parado. O problema é o dinâmico, ele andando. Tá? E aí o problema é difícil pros dois. Agora, parado é verdade. Um quadrúpede, se ele ficar paradinho, ele vai ficar. Você não precisa fazer nada, porque ele fica parado. Agora, um bípede não, ele vai cair. É verdade, ele precisa sempre ter o centro dele compensando aí. Exatamente. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro e tal. Mas andando, o problema já fica quase igual. Não vou dizer que é mais fácil ou difícil. Aí realmente não sei, né? Mas beleza, só pra voltar ali. Mas o que mais que você acha, que vocês observam, pelo menos, que a nossa cultura bota aí em criações artísticas, ou que seja, que vai ser do futuro? Além dos AIs controlando o universo. Então, eu acho que tá ligado à rede social, cara. O grande problema desse retrofuturismo aí, que a grande dificuldade é a seguinte: muitas das coisas, por exemplo, que eles vão dar valor no futuro, é coisa que eventualmente a gente tá pouco se fodendo. Né? Então você pega, por exemplo, retrofuturismo dos anos 80, cyberpunk, esse tipo de coisa. Porra, quem é que sabia dessas coisas nos anos 80? 3 caras no Brasil, né? 20 caras nos Estados Unidos e uns 50 no Japão, tá? Então assim, e aí se cria toda uma estética dos anos 80 que, porra, eu nunca vi essa merda. Mas é interessante, a pessoa pode rolar daqui, sei lá, 50 anos, um cara montar toda uma estética em cima daquele Google Glass, né, que achou que é revolucionário e foi uma bosta. Sim, é bem provável. Né? É possível. Agora, eu não consigo imaginar algo que não faça referência à rede social. O problema é transformar isso numa estética, né? Que aí realmente... Sim. Mas calma aí, eu acho que o raciocínio que a gente podia levantar nesse tópico podia ser o inverso, Januzzi. Você levantou, o que você acha que eles... na verdade eu pensei mais não vão se importar? Não, na verdade a minha pergunta não foi essa, assim. O que a gente imagina hoje, o que a nossa cultura hoje prevê do futuro? Essa foi a pergunta, na verdade. Então eu entendi errado. Eu também entendi errado. Eu entendi, o que os caras, os retrofuturistas não. de 50 anos no futuro, eles vão aproveitar do nosso pra fazer. Foi algo bem mais simples. Bom, então puxou um assunto que eu acho que... eu acho até mais interessante. A incompreensão aqui, acho que é até mais interessante. O que eles vão aproveitar da gente esteticamente? Mas é quase impossível, né, de responder essa pergunta, né? Por isso assim, vou dar um exemplo. Por exemplo, eles vão tudo quanto é lugar vai ter uma turbina eólica. Então vai ter a cidade com as coisas pontudas e a turbininha lá em cima em cada prédio.
cada janela vai ter uma turbininha eólica para gerar eletricidade. Galera, vamos voltar. Essa é a minha previsão da retrofuturismo. Vamos fazer exercício ao contrário. O que hoje o que eles achavam no passado que hoje ia rolar, que hoje a gente caga? Por exemplo, carro. A gente falou sobre isso. Carro voador. Tô cagando pro carro voador, velho. Não, você não tá cagando. É que ele não existe e não vai existir. Isso é fetiche, entendeu? O problema não é ele existir. O problema é que ele não vai existir nunca porque não é possível existir. Esse que é a questão. Eu quero muito que outras previsões que eles tinham se concretize hoje do que, por exemplo, o carro voar. Tá, porque André, não há necessidade em relação não, mas essa é uma boa. a isso hoje. Isso é uma necessidade, boa. Isso é uma boa. Paulo. Não é necessário. Mas você pega, por exemplo, então, na questão da exploração espacial, né, que se imaginou que estaria muito mais avançado hoje e não tá. A gente não foi nem pra Lua, porra. Ele está mais avançada, mas não no ponto que se imaginou que estaria, né? Essa que é a questão. Não, o problema disso aí, acho que a gente já discutiu isso algum episódio recentemente aí. Eu lembro vagamente. É que, cara, pra que a gente vai pra Marte? Merda, não tem nada. Não tem porra nenhuma. Tá lá o Elon Musk lá falando, não, fazer uma colônia em Marte. Você vai lá pra morrer, cara. Fetiche de bilionário. Certo? É fetiche de bilionário, entendeu? Você iria, eu iria, foda-se, entendeu? Mas só pela curiosidade, vou morrer. Você vai morrer e vai ter uma vida horrível, entendeu? Fechado no negócio e é uma questão de tempo até você morrer. Então, o que a gente ganha com indo pra Marte, entendeu? Eu acharia muito legal tudo. Mesma coisa a Lua, cara. A Lua foi um contexto importante, que foi a porra da Guerra Fria e os Estados Unidos precisavam ser primeiro em alguma coisa. Foram pra lá, cara, acabou, ninguém mais quis saber daquela merda. Mas agora, beleza, juntando tudo isso aí, eu pensei num outro exemplo que eu acho que é bacana, que eu acho que engloba um pouco tudo que a gente tá falando, né? Holograma. Né? Você pega antigamente, tudo por ter filme de sci-fi, os caralho, tinha holograma pra todo lado, né? Tudo era com holograma e tudo. E essa porra desse negócio do holograma não acabou. Se você pega as séries novas do Star Trek, por exemplo, todos os painéis são de holograma. Você não clica mais lá. Eu não consigo entender muito bem a parte prática disso, né? Que eu acho que fica inclusive mais complicado. Não. E é toda a questão de fazer a porra do holograma também. Então, é uma tecnologia que se imaginou que estaria existente hoje, não temos. Até o Asimov falou sobre holograma já. É que aí tem uma questão fundamental aí. Vamos pegar um exemplo. Todo mundo que tem um smartphone. São todos iguais. Então você tem a telinha que ela funciona como interface. Então se você pegar a nova geração, a interface deles é um tablet. Eu não sei se isso eles pensaram aqui. É um tablet e seria isso. Qual que é o problema desse tipo de interface? Qual que é o problema dele? E tem um problema sério. Por que ninguém faz? Não é. Se fosse destrutivo, alguém faria um teclado, né, com essa tecnologia? Deve existir. Qual que é o problema dele, entendeu? Tem a resposta tátil. Então você não consegue digitar rápido, cara, porque você vai errar o tempo todo. E esse que é o grande problema. Lá nessa interface das séries novas do Star Trek, ele é um holograma tridimensional mas pelo que eu entendo, ele tem resposta tátil. Se tiver resposta tátil, acabou o problema. Você vai fazer o negócio. Star Trek é possível, né? É possível, exatamente. Agora, pra gente não, cara. Isso é muito mostrado nos filmes do Homem de Ferro, cara. Tudo que o Tony Stark ele constrói é tudo isso, cara. É holograma que você consegue interagir, tocar, fazer o negócio acontecer, mudar ali e moldar. Tá, vocês já ouviram falar num negócio chamado caverna digital? Powerwall? Você já deve ter ouvido falar disso aí, hein, André? É o seguinte, sabe o cinema 3D? Sei, claro. Então você usa uma porra de um óculos daquele tipo lá, você vai numa sala fechada que vai ter imagem de todos os lados e você tá com aquela merda. Então você pode andar pra frente e interagir com as coisas. Há uns 10 anos atrás, todo mundo achava que ia ser feito tudo isso aí. E qual que é o problema? Novamente, a resposta sensorial é fraca, entendeu? Você consegue reproduzir som e imagem. E, por exemplo, vamos pegar simulador. E aceleração? E calor, e frio, e resposta tátil, cara. Então, a questão do Tony Stark, se aquela merda, e aí, pelo menos eu não vi nada que indicasse isso. Se aquelas merda, aqueles hologramas que ele vai mexendo, se ela não tem uma resposta tátil, pô, o que te impede de você passar teu dedo uns 3 milímetros pra frente e mexer na peça errada? E aí destruir o mundo. Porque ali tudo que eles fazem destrói o mundo. Mas, meu irmão, você espirrar, sacou? Esse e fudeu o barraco todo, sacou? Exatamente, entendeu? Então essa resposta tátil é o essencial. Enquanto não tiver isso, vai ser limitado, tá? Mas é toda a ideia da realidade virtual, né, cara? Também que começou na década de 90 bastante fortemente com isso, né?
É isso então, e aí entra a caverna digital, né? Que é coisa dos anos 90, e aí uns 10 anos atrás, tava todo mundo em tudo quanto é lugar tentando fazer a caverna. E não se fala mais nisso. A solução mais barata era chamada Powerwall, é como se fosse um projetor, era um tridimensional só numa lousa. E você não precisa muito disso. Tem dois aspectos disso aí, né? O primeiro é essa questão de resposta tátil. Se você não tiver uma resposta tátil, porra, é uma merda. A outra coisa é a seguinte... Porra, mano, qualquer coisa de longe é bidimensional, entendeu? Tridimensional é estéreo, é coisa que tá pertinho. Então, filme pornô 3D faz algum sentido. Avengers 3D... Não, Paulo. Lembra que é 3D. Você já viu um filme 3D onde voa pássaro na tua cara? Pensa na Sim, é 2 vezes, cara. A primeira vez que você vê. É a mesma coisa que aquelas primeiros cinemas. E tem, quando os irmãos Lumière fizeram lá, tem o trem passando na tela. Todo mundo morrendo de medo no cinema. É a mesma coisa, cara. Quantos filmes estão saindo 3D hoje? Quantos filmes estão saindo? Não. Existem salas específicas pra isso. Mas só uma questão... Mas quantos estão saindo agora, cara? Há 8 anos atrás, todo filme saía 3D. Agora não sai quase nenhum mais. Paulo, peraí, eu tenho uma resposta pra isso aí. A fazer. Mas então, calma. Aí... que eu acho que a cinematografia do pornô, cara, é engraçado. Isso até pode ser tratado um dia. Como a indústria pornográfica de cinema, em alguns pontos, ela inova pra cacete. Eles estão fazendo muito filme agora, pornô, não é 3D, mas usando justamente aqueles óculos de realidade virtual, que é 360, né? Que você pode ir lá pra todos os lados. Então eles estão fazendo filme pornô 360, né? Que você bota o óculos ali, meu irmão. Você vê putaria pra todo lado. Você pode sentar numa cadeira girada no meio de uma casa de swing e se aproveitar disso. Exatamente, aquele óculos Rift, por exemplo, do Sony, eu acho que ele foi desenvolvido mais pra putaria, pra filme pornô, do que pra jogar videogame, cara. Ah, com certeza, com certeza. Mas vocês estão bypassando tudo, cara. O que eu acho que vai ser a melhor solução de todas. E que boa parte da pesquisa, ou das pesquisas mais importantes sobre isso, é feito por um brasileiro, né? Que é o Miguel Nicoleles. Por que a gente tenta enganar o olho pra ver um negócio 3D, não sei o quê, se você pode enfiar essa informação na porra do cérebro direto? Cara, agora então justamente isso é o que o Nicoleles está trabalhando. Ele coloca uns eletrodos, ele desenvolveu uns eletrodos para fazer isso, né? Eventualmente você consegue, nova tecnologia pode fazer de outro jeito, menos intrusivo, eu não sei. Mas é isso, cara, que eu acho que tem bastante pesquisa. É isso que tem um puta do potencial. E tem um vídeo do Nicoleles que é o seguinte: ele tá tentando comandar um braço robótico, um macaco comandar um braço robótico. Né? Então o que ele fez? Ele punha os eletrodos na cabeça, o macaco ele mexia o braço e o braço robótico reproduzia o movimento do braço do macaco. E aí tava lá, ó, o macaco mexendo o braço e o robô mexendo o braço. Num dado momento, eu acho que o macaco se tocou que ele não precisava mexer o braço pra fazer o cara. Então ele tava controlando pelo cérebro o bagulho. Esse tipo de link neural, né, cara? Isso aí. Link neural, bastante. Inclusive o teu amigo Elon Musk queria uma empresa pra isso, né? A Neuralink. Só que pelo que eu fico sabendo é só picaretagem pra roubar dinheiro de investidor ANCAP. É bem possível. Agora, vou falar sobre cinema 4D, já que você falou que o lance é o sensorial, é o toque e tudo. Cara, eu fui no cinema 4D, é uma bosta. Porque além de ter o 3D, né, que você vê o negócio chegando pra cima de você, a porra da cadeira, mano, te dá um soco no rim e ainda joga um vento e uma água na tua cara. É uma merda. Bosta. Agora você transporta essa merda pro filme pornô. Vai se fuder. E você pagou... Puta, já vai... Nossa, cara. Meu irmão, toma cuidado pra não botar filme pornô errado, cara. Se você vai se arrepender muito. Será que a poltrona tem um pino de segurança, cara? E aí, esses negócios vão na tua cara, vou espirrar na tua cara. Tô falando, meu irmão. Tem coisa que tem que ser respeitada, cara, aí. Agora, tem limite pra tudo. Mas agora, acho que, já que a gente tá nesse assunto aí interessante, eu lembro agora, uns anos atrás, uma revista que eu li que tava falando sobre o futuro, bem no início da internet, né, da conexão e tal. E aí teve uma galera que imaginou mesmo, assim, que você podia botar acessórios sexuais no computador pra você transar à distância. E o que era, assim? Era aqueles computadores de gabinete ainda, com flop disk, né? E num deles tinha um buraquinho e o outro um piruzinho pra fora, sacou? Que aí você podia repetir um movimento que você estava fazendo pra transar com o seu ente querido à distância. Isso, olha, década de 90, isso, hein? Sacanagem, cara. Década de 90. Não, olha, teve... Porra, mano, o que você trocaria uma boa e velha chamuscada por isso, cara? Não, mas a questão é que é a distância, pra matar a saudade. Chamuscada.
Eu conheço pessoas hoje que comprariam isso. Porra, não teve um maluco que apareceu no hospital com uma roda de carro entalada no piroca, cara? Porra, bicho, mas aí é foda, né? Não, mas aí que tá. Agora, mas você tá brincando tudo, mas, por exemplo, uma coisa que a gente não pensou. Existe hoje todo um mercado de sex dolls, né, de bonecas sexuais ultra realistas. Que elas se mexem, que elas falam, que elas têm calor, né? Então elas imitam a temperatura e a textura do corpo. É meio assustador isso, sacou? É assustador mesmo. Imagina isso agora, daqui a pouco você consegue usar uma tecnologia lá da Boston Dynamics pra essa boneca andar. Uma tecnologia artificial de inteligência que ela seja pelo menos responsiva. Cara, qual que é o nome daquele filme? Stepford Wives, ou uma merda assim, né? Claro, ali um negócio bem mais avançado. Mas imagina algo mais simples mesmo, sacou? O cara chega em casa, mas aí sei lá, cara. Agora, aquela rede, a interligação neural lá que você falou, qual foi o termo que você usou? Link neural. Pô, resolve todas essas merdas, cara. Sim. A princípio, né? Novamente, eu tô dizendo assim a ideia, né? Eu não sei se isso é possível de interconectar tanto, qual que é o volume de dados, assim, eu não sei se... Mas a princípio, assim, pensando, se a gente quer especular, porra, esse link neural resolve todos esses problemas. E lembrando que, já que você citou o William Gibson, né? Quando ele imaginou você entrar na rede, era você entrar numa maneira neural mesmo, você se sentia fisicamente dentro da rede, né? Tipo Matrix mesmo, a parada. Exatamente. Ou aquele que teve o filme agora, disse que eu vi o filme, eu achei mais ou menos, né? O livro fez um sucesso, não li, aquele Ready Player One, né? Eu achei o filme tão médio que eu não tive um saco. Então, eu achei médio o filme, assim. Mas que seria esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas novamente, aí tá uma tecnologia que a gente nem sabe se é possível, né? Então... Que é essa questão, que eu acho que é voltando ao carro voador, que eu acho que é a diferença, entendeu? O carro voador, o problema do carro voador não é a tecnologia de fazer o carro voar. É a questão do uso, entendeu? Exatamente. Você vai ter 2 bilionários com o carro voando. Acabou. Você tem uma demanda social pra isso, né? É relevante socialmente uma porra no carro voador, né? O carro voador é que você falou, é fetiche de bilionário e beating over a dead horse, né? E também charlatanismo, né? Você ficar roubando dinheiro de investidor trouxa. Eu acho que é basicamente isso. Não, pra bilionário, carro voador já existe. Vamos dizer que chama helicóptero. Pois é. Pra rico, nem bilionário, pra rico. Tá? Ele existe. E você vê, tá congestionado e você vê num dado momento, lugar ali, nas rotas, você vai ver 3 ou 4 ao mesmo tempo, no máximo. Outra coisa que eu lembrei, assim, que eu acho que uma coisa que talvez seja importante pro futuro, quando eles vão lembrar a nossa época, e não sei se vai ter uma relevância estética, é a pandemia. Eu tô esperando pra ver os filmes que vão fazer sobre isso. Aí eu acho que você mandou uma coisa interessante também. Não sobre os filmes que vão ser feitos, mas sobre o cinema mesmo. Eu acho que a pandemia afetou o cinema. E acho que, beleza, tá dando uma desviada aqui do assunto, mas várias das referências que a gente tem são de cinema. Tem gente falando que o cinema morreu, né? Cara, eu acho que assim... Ele não vai acabar. Ele não vai acabar. Não acho que vai acabar. Mas... ele não vai acabar. Vai ter os nichos aí, vai ter os espaços de banco da vida aí. Eu não sou tão pessimista assim, porque eu acho que o cinema nunca foi sobre ver filme, tá? Tem muito mais além disso. E aí você tá falando com um cara que ia pelo menos 2 vezes por semana no cinema nos últimos 20 anos, tá? Uhum. Eu gosto muito, mas a questão desde fevereiro do ano passado que eu não vou. A experiência de ir ao cinema, né? Eu sempre gostei muito, valorizo muito isso. Tá, aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Não, a gente fugiu um pouco do assunto aqui, mas tudo bem. Eu acho que vale a pena essa discussão. Vocês não acham que, por exemplo, o streaming não matou um pouco essa questão de você ter experiência de ir ao cinema? Porque, vou explicar. Você vai ao cinema, né? Pô, você sai de casa, se locomove, chega lá, compra uma pipoca superfaturada, um refrigerante, o que seja... Lá, assenta, né, fica desviando da cabeça daquele cara de 3 metros de altura que tá na sua frente. Aí vê o filme. O filme é uma bosta, mais ou menos? Tudo bem, mas você foi no cinema, saiu de casa, se divertiu. Com a porra do streaming dessas plataformas Netflix, HBO Max, Disney Plus, os caralho, meu irmão, você tem acesso a 1 milhão de filmes e é só dar o play. Se o filme é uma bosta, você não tem comprometimento, é só dar o pause e ir embora. O que eu penso, né? Eu acho que essa experiência, pra mim, pelo menos pessoalmente, não vale mais muita coisa. Porque, porra, eu vou ter que ir à porra do cinema, sair de casa. Até ter um cara, o streaming já tinha 2 anos antes. Mas... 2 anos atrás, antes do negócio. Mas eu não sei se ele era tão relevante como ele é agora, cara. Mas só é relevante agora por causa do momento que a gente tá Exatamente, passando. Cara. Mas assim, será que eu vou... Não. Mas será que eu vou voltar ao cinema?
Eu acho que não vou voltar. Né? Não, isso é uma pergunta importante aí que eu acho que a indústria está fazendo, né? Eu vou falar para o seguinte, cara. Conversando com uns amigos, isso não é estatística, a impressão que eu tenho é que ou a pessoa vai sempre no cinema, ou seja, sei lá, pelo menos 2 vezes por mês, ou ela não vai nunca, né? Ou seja, uma vez por ano, alguma coisa assim. A maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, é assim. O que eu quero dizer com isso? Cinema é hábito. E isso eu posso falar da experiência minha época, que se eu ia pouco no cinema, a tendência era ir menos ainda no cinema. Se eu vou muito no cinema, a tendência é ir mais ainda no cinema. Agora, por exemplo, eu conheci muita gente no cinema. Fila de cinema, esperando. Você ia para os cinemas meio emocionantes, né? Lá no centro, para conhecer gente, né? Olha, Paulo. Porra, cara, não. Eu pensei nisso, cara, mas. Não. Vocês estão. Quantas vezes eu não saí de cinema para tomar uma cerveja depois? Eu não sei. As pessoas que você encontrou no cinema. Não, mas beleza. Algumas vezes e outras vezes não. Acho que faz sentido o que o Paulo tá falando, mas assim, experiências eróticas à parte. Não tô falando não necessariamente eróticas. Eu sei, eu tô zoando, porra. Assim, eu sempre gostei muito de cinema como forma de arte, sabe? Ver filmes. E a única maneira que eu tinha de fazer isso antes era ir à porra do cinema ou alugar uma fita VHS, depois DVD, sei lá, e assistir em casa um filme um pouco mais velho. A partir do momento que você tem internet, até os torrent antes de streaming, você já conseguia baixar coisa pra cacete, sacou? Que o pessoal tirava de DVD, depois Blu-ray, metia na internet. Eu ainda ia ao cinema bastante por uma questão de qualidade mesmo, sacou? Porque você vê um filme na internet, na televisão, porra, é legal, mas aí realmente tem a questão da experiência. Só que hoje em dia, bicho, cara, as televisões estão tão sinistras, em questão de som, se você estiver disposto e puder gastar um pouco mais de dinheiro, você também resolve isso, que, assim, o transtorno de ir ao cinema, sabe, de sair de casa, pegar fila, ter aquele pessoal comendo pipoca, peidando do meu lado. Ir no cinema com um amigo, por exemplo. Aí se bobear, eu prefiro chamar o cara aqui em casa e tomar uma cerveja, sabe? Aí tomamos cerveja, vamos pausar, vamos mijar. Porque, que tá? Eu acho que é o seguinte, a experiência do cinema, você pode ter todo esse transtorno e beleza, o filme é uma bosta. Foda-se, né? Tá, beleza. Mas, às vezes um filme é bom, mas se a experiência do cinema é ruim, você não vai ter saco. Por exemplo, o que eu falei antes, você sentou, tem um jogador de vôlei na sua frente e o cara do teu lado não para de comer pipoca e bolachinha e ficar peidando o tempo inteiro, sacou? O filme vai ser uma merda, sacou? Esse preço vai ser uma bosta. Senhores, mas o cinema é só mais uma das maneiras de entretenimento e de socialização. O ir ao cinema não quer dizer apenas curtir o filme. É o passeio, eu sair de casa. Os pais usam isso, eu uso muito isso. E a indústria, claro que sabe muito bem disso, usam... Cara, vocês lembram que eu acho que foi o governo Dilma, não sei se foi o governo Lula, fez aquele Vale Cultura, né? Não sei se você lembra disso. Isso. Então as empresas podiam dar o Vale Refeição, o Vale Transporte e o Vale Cultura. Havia um incentivo do governo para que uma parte, né, que eles recebessem lá um cartãozinho que dava direito a, sei lá, 2 idas a entretenimento cultural por mês. Um cinema, um teatro, um show, alguma coisa assim, né? Que fosse enquadrado dentro de popular. Tô falando de show de puta banda e tal. Por quê? Exatamente para isso, porque entretenimento é muito caro e difícil de qualidade no Brasil. Eu trabalhei uma vez com lei de incentivo e alguns projetos que a gente fazia em comunidades, a gente chegava e conversava com os líderes comunitários e falava assim, cara, vamos lá, o que a gente vai fazer? Uma oficina de capoeira, alguma coisa mais para ensinar algum tipo de profissão. Aí os caras falavam, mano, entretenimento, você não entende como comunidade é chata, como a gente não tem acesso a entretenimento. No máximo chega uma ONG de futebol do ex-jogador da seleção brasileira que nasceu na vila, não sei o que, e aí ele faz uma escolinha que é para 300 crianças numa favela ou numa comunidade. Ninguém liga pros pais, né? Pros pais, pros avós, né? E assim, o dia a dia é muito foda, a gente trabalha pra caralho. E chega um momento que a gente precisa tirar nossos filhos da rotina. E aí, a indústria do cinema, por exemplo, que faz um monte de conteúdos pra criança, exatamente para você ter o que levar, onde levar, sair um pouco de casa, fazer a criança andar
no meio das pessoas, e nas comunidades é a mesma coisa. Por isso que discordo aí, cara. Não, eu entendo que você discorde, Paulo, mas é porque a minha realidade é outra. E o pessoal da comunidade, eles falavam, cara, não vem com esse negócio de oficina cultural de fazer cinzeiro de argila. Cara, me faz alguma coisa cultural pra diversão da gente, porque trabalhar é o que a gente faz o dia inteiro. E se fode pra ir, pra voltar e ganha uma merda. Então traz um pouco de cultura, um pouco mais de entretenimento, que é pra gente desopilar mesmo, sabe? O que eu discordo é o seguinte, você tá falando criança, por exemplo, criança gosta de ver a mesma coisa 400 vezes. E aí eu acho que pra elas o streaming é praticamente o ideal, né? E além do mais, cara, vai levar uma criança pro cinema, família pro cinema, é 200 conto, cara. Mas é por isso que cinema não é um passeio individual, entendeu? Individual. É elite, gente. Não, eu sei, é isso que eu tô te falando. Então, mas para uma criança, aí eu não sei como é, eu não vou presumir saber como é que é a vida quem vive numa comunidade. Eu não sei, assim, se para eles, né, como é que fica essa questão. Conforto em casa, ter uma televisão. Eles, se bobear, até tem, né? Talvez eu acho que para eles banda larga, acessível, faria uma puta diferença na vida deles. Aí você cai num outro ponto que eu não sei, né? Não, é a pirataria. Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Não tô dizendo que o futuro do cinema é pirataria, não. Não é isso. Ela entrou nesse rolê exatamente porque as pessoas que não tinham realmente os 200 conto pra ir num shopping assistir um filme, eles queriam ter a mesma experiência, porque a comunicação do filme ia pra todo mundo. Só que quem poderia realmente ter a experiência do cinema era a galera que tinha dinheiro. E aí a galera começou a piratear e começou a ver. E aí, cara, existe uma máxima, assim, de um estudo feito, eu vou lembrar o nome do autor, foi um livro que ele escreveu que se chama Um País Chamado Favela. Alguma coisa assim, eu vou botar nos caras, eu vou lembrar disso até o final. Ele falou, cara, que existe uma luta dentro das comunidades entre as Casas Bahia e a C&C. Porque assim, você chega lá numa comunidade, mano, é tudo de alvenaria, não é pintada a casa do cara, mas você entra, o cara tem uma TV de 42 polegadas, sabe? Porque a linha de crédito para esse tipo de produto é muito mais foda. Então você pode ter uma certa experiência em relação ao entretenimento, mesmo que o produto desse entretenimento não venha de um meio oficial, que é o lance da pirataria. E aí a gente entra em outros termos como o Gatonete, essas coisas que são... pirataria, você vai no centro hoje, cara, hoje. Você vai, boa parte, alguns lugares dos vendedores de rua, tá vendendo DVD pirata ainda, né? Ainda vende. Aqui perto de ainda casa. Vende muito. Diminuiu bastante, mas aí 10 anos atrás, porra, era só isso que você via na rua. Porque já estão pirateando há anos a stream, né? Não, faz tempo. Qualquer 25 de março que você vá agora, você consegue comprar um aparelho que te libera todos os 100 milhões de canais de streaming, de TV fechada do mundo, de streaming do mundo, e você vai ver 6 canais, que é o que a gente vê. A morte do cinema já foi decretada várias vezes. Então, quando apareceu TV, o videocassete, o jornal, quando apareceu televisão, Hollywood combateu isso aí até o final. E não fez diferença nenhuma. Com o DVD foi a mesma coisa, Blu-ray, não teve... Com a fita cassete foi a mesma coisa, ao contrário, eles ganharam muito dinheiro. O diferencial agora é que a gente teve um período, sei lá, de em torno de um ano e meio, por aí, que as pessoas não foram no cinema. E aí eu acho a questão do hábito é essencial, né? Então eu não sei qual vai ser o impacto disso. Eu concordo, tá? cara. Eu tenho esperança que o cinema sobreviva. Não, acho que é sobreviver, mas vai ser mais nicho, vai ser mais elite, porque assim, que nem eu tava te falando, eu faz um ano e meio que não vou no cinema e eu não sei se eu quero voltar, entendeu? Essa é a questão. Eu quero. Mas porque você é velho. E a gente... provavelmente... Pode ser. Já que a gente está especulando aqui, o que a indústria de cinema vai fazer para com que as pessoas voltem ao cinema, porque eu dei uma zoada, ô Januzzi, é porque você é velho e tal, mas assim, vão começar a ser obrigados a baratear essa experiência. Pelo menos para fazer com que as pessoas ainda achem... Porra, mano, o quê? Cincão? Eu saio pra um casaco e vou no cinema assistir o filme X, sacou? Aí, ó, dica aí, Cinemark, quer me atrair pro cinema de novo? Primeiro, dá um chopão ali, você vai pro cinema e ganha um chopp.
Você tomar depois. Porque no tomar antes é foda que tem vontade de mijar. Ou sorteio. Você vai pro cinema lá, sorteia lá na sala de cinema um carro. Não sei, uma lambreta. Pô, cara, sorteio não dá. Você pode pagar os caras pra tomar vacina, os caras não tomam, mano. Mas eu vou, porra. Vai sortear lá uma lambretinha vendo aí, sei lá, eu vou. Vou te falar que tem alguns cinemas aqui em São Paulo que tem um garçom dentro da sala, ele leva cerveja pra você. Aí eu acho legal, mas eu acho que é uma experiência mais playboyzona, né? Ou você adapta. Ou você Cine adapta. Sesc, mano. Se adapta a sala de cinema pra ser tipo meio que um boteco, sacou? Aí é massa. Cara, existe o Cine Sesc. Sim, mas mais. Pra quem não conhece. São poucos, mas tem que ser um negócio mais. Aí eu vi vantagem. Não sei, cara, eu sei lá, isso aí pra mim não. Cinema, e é isso que a gente tava falando sobre se reinventar, enfim, pra nos atrair novamente. Cara, a grande maioria das pessoas que vão ao cinema no Brasil, eu não vou chutar a porcentagem, mas a grande maioria do faturamento em relação a pessoas no Brasil são pessoas que vão uma vez ao ano. A indústria cinematográfica brasileira, ela é sustentada por pessoas que vão uma vez ao ano. O cara vai ver Minha Mãe é uma Pedra. Eu não vou lacrar aqui, mas geralmente são filmes Globo Filmes. Ou o final de Avengers, algumas coisas bem fanfic, sabe? Bem Star Wars, ou alguma coisa assim. Mas a grande maioria é isso. Os cinéfilos que a gente... Bom, eu acreditava que cinéfilo era o cara que ia toda semana pro cinema. Um cinéfilo considerado no cinema que corresponde a 9% do faturamento da indústria cinematográfica brasileira, eles vão uma vez a cada 2 meses. Então, 6 vezes ao ano. Se você for 6 vezes ao ano... Caralho, eu sustentei a indústria cinematográfica durante 20 anos, mano. Se for 6 vezes ao ano, você é considerado cinéfilo. Mas isso é um dado interessante. 9%. Isso é um dado interessante. Não, mas isso confirma o que eu falei, né? Você tem pessoas que vão bastante e pessoas que não vão nunca. E é lógico, cara. Você tem, sei lá, 50 mil pessoas que vão toda semana e você tem 200 milhões que vão uma vez por ano. Entendeu? São 200 milhões que... E aí são esses 200 milhões que vão pagar os 200 reais, vão pagar o estacionamento. Porque, cara, eu já ouvi muito falar isso, eu acho que é um senso comum, tá? Porque eu ouço sempre. Que, cara, na verdade, o que dá lucro pra um cinema, eu não tô falando pro filme, tá? Mas pro cinema, o ambiente cinema, é a pipoca, refrigerante, é a balinha, é o brinde. Bom, pelo preço que eles cobram, né, cara? Exato. Isso tem aí você escolhe, eu vou comprar minha casa própria ou comer uma pipoca, né? Por isso que eu peço com muita manteiga, que eu volto com o sangue pastoso, mas... Não, é que você morre e não vai ter que voltar e pagar de novo, né? Talvez seja isso. Exato. Ou se eu pagar no cartão, pelo menos eu morto não vou pagar, né? Não sei, tua filha vai pagar, né, cara? Ela vai herdar a dívida. Coitada da minha filha. Bom, mas mudando um pouquinho de assunto, né, que a gente estava falando, a gente começou, no início a gente citou essa questão dos movimentos artísticos, né, que são inspirados por esse retrofuturismo. Você tem um pouquinho do Art Deco, esse mais anterior, mas tem um estilo artístico bem interessante, né, bem arquitetônico também, que é o Googie. Vocês conhecem esse? Não, o termo não conheço, não. É conhecido como Pop Lux ou doo-wop. São os tetos bem altos, curvilíneos, com figuras geométricas, né? Então, ele lembra muito ficção científica da década de 60. Que é o típico dos prédios em Nova York, né? Tem muito disso. Mas eu acho que não é exatamente esses prédios que a gente tá falando. Esses são mais arte deco, se eu não me engano, cara. E eu não sou especialista nisso, tá? Conheço muito pouco sobre cara, eu não sei diferenciar essas coisas. O André manja mais que eu dessas paradas aí. Muito mais de arquitetura, enfim, não acho que é a minha, não, mas... Tem um prédio... Na parte de arquitetura, fala isso mesmo, do aeroporto de Los Angeles. O edifício principal, que é um restaurante, foi listado como monumento cultural histórico da cidade pelo Conselho da Cidade de Los Angeles em 92. Isso mesmo, chama de isso aí. Building. Exatamente, eu vi esse prédio já. Exatamente. Assim, depois eu boto lá no site, né? Se botar assim, é interessante. Realmente parece uma coisa que se veria no Perdidos do Espaço, né? É uma área central que parece um disco voador, né? Com uns arcos por cima. Chama Film Building. Ele é um exemplo clássico de arquitetura retrofuturista. O obelisco espacial de Seattle. Sim. Isso também. É um importante. Uhum. E é interessante que, se eu não me engano, esse. E aí você tem o de Toronto também, né? De Toronto. Uhum. Se eu não me engano, esse obelisco de Seattle talvez seja esse que apareceu naquele filme Men in Black, que depois no filme eles falam que... É um disco voador, né? Então vocês enganaram, aquele é um disco voador de verdade e tal. Que é um estilo de arte... Porra, foda. Aquele modelo clássico de retrofuturista
daquele foguete de 3 pés. Eu não sei se quem tá ouvindo a gente vai imaginar, mas a gente coloca umas referências no site, nas redes sociais, que é um foguete que é como se fosse uma bola de... Eu vou tentar criar aqui no imaginário. Uma bola de futebol americano com 3 pés. É o V2, cara. Uhum. Até hoje, quando o pessoal pensa em foguete, eles pensam no V2, que foi um míssil alemão na Segunda Guerra Mundial. Ô André, Exatamente. Só te corrigindo, essas torres do Men in Black são as torres de observação do World's Fair de Nova York, tá? Então essas não são de Seattle. Ah, sim, que foram feitos pra Feira Mundial, isso, né? mas é a mesma época, é 64, então faz todo sentido. E aí, eu vendo essa arquitetura e esse tipo de arte ligada a retrofuturismo, cara, a gente teve um exemplo 2-3 semanas aqui. Pô, esse modelo de foguete, porra, é exatamente o nosso imaginário do que seria realmente o foguete foda de ir pro espaço, que eu gostaria de estar lá dentro. Se eu não me engano, era o foguete do Flash Gordon, que é um personagem, porra, que na nossa época foi um puta explorador do caralho, um herói. Aí você vê lá há 3 semanas aquele falo do Bezos saindo da atmosfera ao vivo pro mundo inteiro. E você fala, eu prefiro o retrofuturismo do que... Ah, não, cara, porra, o V2 é muito mais bonito que aquela piroca de fogo lá. Cara. Não, bicho. Vai fora, mano. Não, mas é foda. Porra, nem pra fazer com estilo. Não. Né? Agora, você sabe por que ele fez aquilo, né? Mas só uma coisa assim, mas é foda, né? O que o André falou. Aí você imagina, porra, o filme 2001. Que é um exemplo ótimo disso, né? Porque ele passa em 2001. Você tem umas estações espaciais giratórias, um negócio sensacional, saca? Umas naves muito loucas. Aí vem o filho de uma puta que pega uma porra de um foguetinho que parece uma piroca. Ah, mano, porra, de lascar. Não, esse foguete que você tá falando, pra quem curte lá o Tintin, o Tantan, né, tem um dos negócios que eles vão pra Lua. E é esse foguete aí, né? Esse padrão aí que a gente tá falando. Tá? Agora, o do Bezos, cara, você sabe por que ele parece uma piroca, né? Tem um motivo. Cuidado com o que você vai falar. Não, é sério. O motivo é o seguinte, cara. Você precisa ter uma janela panorâmica, cara, entendeu? Como é que você vai caber isso naquela pontinha do foguete? Vai ter que ter um cabeção lá na frente, cara. Não tem jeito. Não, é sério isso, é sério. A janela panorâmica é incompatível com o V2. Cara, eu queria muito pegar um engenheiro aeronáutico que trabalhou na Apollo, botou na máquina do tempo e falar, não, vamos ver 2020 como é que tá massa exploração espacial. Ele chegar e ver aquela piroca subindo, velho. Imagina. O cara ia se matar. O cara fala, não, me traz de volta o passado. Eu prefiro viver na ilusão, apaga minha memória, porque senão é foda, cara. Aí, dentro do retrofuturismo tem também a parte de moda, né? Sim. Isso é um outro exemplo. Um exemplo disso, a gente já falou desse filme, que é o De Volta pro Futuro, do 2. Ah, excelente. Que ele vai realmente pro futuro, né? Porque o 1 ele vai pro passado, o 2 ele vai pro futuro, passado, fica aquela zona, e no 3 ele vai lá pro Velho Oeste. Mas é interessante porque, assim, o que eles apresentaram de moda futurista é o tênis da Nike, que caralho, até hoje eu quero um desse. Ele amarra sozinho. E é aquele casaco super foda, que ele se seca sozinho e te dá um toque ainda. E o cara caiu na água. A roupa e ajusta, né? Ela se ajusta ao seu tamanho, né? É meio que tamanho único. Mas você vê que, assim, se você parar pra pensar, né? A questão dela ajustar, beleza, vai. A questão de se secar sozinho. Porra, onde é que você, no mundo moderno, numa cidade moderna, você vai ficar se molhando, cara? Só se você tiver. Só se for no mundo pós-apocalíptico, né, cara? Não tem muito assim. Eu não sei, é o tipo da coisa, é quase a questão do carro voador, cara. Entendeu? Quantas vezes você precisaria de uma roupa que seca sozinha? Porra, Paulo, eu vou te falar que aqui em São Paulo, maluco. Uma vez cara, olha, eu só ando a pé e de bicicleta, cara. E se eu precisar disso é umas 2-3 vezes por ano, cara, no máximo. Paulo, eu acho que o Paulo, uma chuva que Paulo precisava do hoverboard também, do McFly lá. Aí ia bem, cara, aí ia bem. Peguei a porra de uma chuva daqui e ali pra chegar no trabalho e cheguei todo fudido e cagado, molhado da porra toda. E aí, beleza. Calça jeans molhada, dentro de um escritório com ar-condicionado, blusa molhada, escritório com ar-condicionado, tava tudo bem. Agora, a meia e o tênis, durante o dia inteiro,
Tá vendo? É isso que dá você não andar com o teu kit enchente, cara. Porra, mas se eu tivesse uma roupa dessa, eu apertava um botão. Kit enchente, cara. Kit enchente, mano. Entendeu? É saco preto pra você colocar tua mochila e um chinelo e uma havaiana pra você colocar depois, cara. Cara, Uma havaiana, uma meia cueca, acabou. No kit enchente do Paulo, cara, tem um colchão inflável pra usar de canoa, né? Pô, hoje em dia, cara, eu já vejo, eu já consigo prever melhor o tempo, então já não faço tudo isso. Mas antigamente não era muito longe disso, não, mano. Você podia prever o tempo. Agora, você comentou aqui no começo do episódio sobre aquela tarde negra, né? Em São Paulo, que ninguém previu que aconteceria, que foi a fumaça vinda das queimadas, sei lá, no Mato Grosso, que fechou o tempo e anoiteceu às 3 da tarde. É bizarro. Cara, eu vou te falar, eu não tava em São Paulo aquele dia. Puta, eu tava e ninguém entendeu porra nenhuma, porque não veio chuva, cara. Não veio chuva. Porque quando escurece aqui, 3 da tarde, é uma puta chuva. Mano, só falta gafanhoto aqui no Brasil, cara. Não, só escureceu, cara. Eu lembro desse dia como se fosse escureceu, todo mundo saiu e falou, cara, que porra tá rolando? E aí, esperando a chuva, não veio chuva. E aí, os meios de comunicação começaram a jogar isso dentro ao vivo. E, mano, fudeu. Apocalipse, tinha os malucos se jogando da ponte. Talvez não. Talvez agora, não se jogando. Agora, a gente não pode falar aqui de retrofuturismo sem falar dos diferentes estilos ali que tem aí, né? Uhum. Então a gente tem um que, porra, eu curto pra caralho a estética, que é o steampunk. Steampunk é legal, cara. Ou seja, é você pegar, sei lá, gerar tecnologia movida a vapor, né? E pega bem essa estética de início do século XX, né? Então, assim, eu acho fascinante. E assim, eu fico tentando ver como é que seria possível fazer isso, né? Será que dava pra fazer, né, alguma coisa assim? Porque é essa que é a questão da tecnologia. A gente não abandona as coisas por acaso, não é porque tô de saco cheio dessas coisas arrebitadas aqui, eu vou fazer um negócio mais diferente. Não, você abandona porque a coisa é melhor. Então, por exemplo, a questão que o André levantou de uma pessoa andando, um robô andando, ou uma máquina andando, vamos pensar, por exemplo, que aí tem um steampunk, né? Tipo aqueles Imperial Walkers do Star Trek, usando tecnologia a vapor, né? Tem filme sobre isso. Tem um filme em particular que é uma bosta de filme, mas que é aquele Wild West, né? Do Will Smith aí, né? O filme é uma bosta, mas tem umas... Não, assim, é um excelente filme de sessão da tarde. Não, cara, nem de sessão da tarde, cara. Esse filme irrita. Esse filme irrita. Por causa do vapor ou por causa do Will Smith? Não, o vapor eu curto. Cara, eu sou fã disso aí, porra. Entendeu? Eu gosto de termodinâmica, mano. Se eu tirar o Will Smith e colocar Matt Damon, te agrada, Paulo? Não tem problema com o Will Smith. O filme é ruim, não é o Will Smith que é ruim. O filme que é ruim, entendeu? O Will Smith eu gosto dele, cara. É só pra documentar aí pra audiência do mundo que o Paulo gosta do Matt Damon. Mas eu também gosto. Mas a questão do steampunk é interessante, que eu vejo uns caras aí que eles tentam replicar tecnologias diferentes, mais atuais, usando, assim, as técnicas da época, né? Então você fazer não sei o que steampunk, sacou? E aí que entra a questão, você vai querer fazer o bagulho, por exemplo, então tem questão de material. Porra, entra uma sujeirinha, o negócio engripa. Vai cair todo aquele bagulho inteiro, né? Como é que você resolve isso? Então assim, você vai ter que prever, e aí que é por isso que é difícil coisa mecânica. É caro e é difícil, né? Você fabricar as peças, tudo. Outra coisa, precisa ser leve, cara. Se você começa a ficar um monte de coisa, então você precisa, para projetar isso, você vai precisar de um computador, com certeza. Um computador moderno, com um programa de elementos finitos para fazer a coisa, né? Então assim, mesmo se for possível construir algo do tipo, o que eu duvido muito, a gente discutiu aí a questão que o André fez um comentário bem pertinente de uma criança andando, né? Porra, como é que você faz isso sem computador? A criança tem um cérebro, mas como é que você vai fazer uma máquina sem computador para fazer isso, né? Então, assim, junto ao computador, hoje em dia a gente pode fazer um negócio esteticamente até a vapor, tudo, mas vai ter que ter a porra do computador lá de algum jeito. Isso se o objetivo for entender e voltar e tal, porque você tem modelos antiquíssimos de marionetes de madeira que andavam com força, e aí eu não sei o nome técnico, tá, Paulo? Você me ajuda nisso, que era movido a elástico, né? Como se fosse da corda mesmo, né? Virava o elástico e ele saía andando mesmo, só que assim, ele só ia, né?
E aí se tivesse uma parede, ele batia. Não é nada de inteligência. Mas são os autômatos que a gente falou antes, do jeito que você tá falando. Mas extremamente limitado. Ele vai fazer coisa repetitiva, o mesmo movimento, assim. Eu tô pensando, assim, fazer o que aparece nos filmes, assim, né? Eu tenho curiosidade. Novamente, eu não julgo o filme... o filme é ruim porque isso é absurdo. Não, eu não tenho problema com isso, nunca tive, tá? Eu consigo me enfiar naquele universo e acreditar que isso é possível, tá? Mas assim, eu tenho curiosidade de saber, será que seria possível? O que eu precisaria fazer pra isso? Uhum. Porque a tecnologia, cara, a gente não joga fora isso, porque é feio. Não, estou cansado de ter uma caldeira e o carvão. Não é isso, cara. Porra, como é que você vai fazer um bagulho desse num carro, entendeu? É complicado, vai ter que ser um puta num carro grande, e aí entra o motor de explosão, que é o de gasolina, né, que é o que a gente tem até hoje. E agora sendo substituído pela eletricidade. Pô, você quer ver um negócio interessante? Qual foi o grande... a gente acha bonitinho o cavalo. Que legal, tem um cavalo levando a charrete no parque, assim, tem vários lugares no mundo que tem isso aí, né? Poxa, podia ser assim de novo, né? Podia o caralho, por que você acha que puseram o carro? Não, a bosta é o problema, você põe aquele saquinho lá pra recolher. E quando a merda do cavalo morre, não, mas que eu falei, ele vai ficar lá... Quando eu falei que é uma bosta, não era a bosta do cavalo, é que era uma merda mesmo. A bosta do cavalo até cheira bem, cara, comparado com a carcaça do bicho morrendo, né, cara? Entendeu? E assim, aí, porra, eles não tiraram aquilo porque preconceito com cavalo. Ou, não, a gente não quer usar o cavalo de escravo, porque hoje talvez isso seria uma preocupação. Te garanto que em 1910 não era uma preocupação lá o cavalo ser escravo. Cara, e tiraram por isso, entendeu? Você tem problemas sérios. Uhum. É isso que você falou, Paulo. Me levantou aqui uma questão. Eu acho que de repente, nem sei se isso é retrofuturismo, mas como explicar? Por exemplo, vou pra minha filha e vou falar assim: filha, sabia que antigamente a gente conseguia cruzar, sair de Nova York e ir para Londres ou para Paris mais rápido de avião do que a gente consegue hoje em dia, de avião comercial, que era o caso do Concorde? Se a gente pensar que... Não, a gente não consegue mais. A mesma velocidade do Concorde... Não, mas peraí, olha só, então o Concorde é um caso particular, tá? Mas vou te dar outro exemplo mais típico. Existem linhas de avião hoje, principalmente nos Estados Unidos, que tem o mesmo número, aquela siglazinha que você vê lá no aeroporto, desde 1960 e pouco. E aí, em 1960 e pouco, ela fazia, sei lá, Nova York e Los Angeles fazia em 5 horas. Hoje ela faz em 6 horas. E aí, por que aconteceu isso? Existia algo antigamente que em eficiência era melhor do que hoje. Não é verdade. O problema é o seguinte: era o combustível que era mais barato. Não era eficiência. Não. Eficiência, eu digo de economia de tempo, tá? Não é isso. Caro e economia de tempo. Não, o problema é o seguinte: hoje em dia não é possível exatamente por causa do custo. É a mesma coisa. A gente não é só isso. Foi à Lua, teoricamente, há um tempo atrás, a gente nunca mais voltou. Não é porque não tem o interesse, talvez sim. Porque é caro pra caralho e assim, é inútil pra caralho. André. Não, é que vai um pouco além disso. Olha só pra dar veja, eu não sei se esse valor é hoje. Eu acho que hoje deve ser até pior. Mas quando eu tava estudando, né, o pessoal costumava dizer que cada quilo a mais num avião comercial andando direto aí, equivale em custo a 1 quilograma de ouro. Então, assim, o custo operacional disso aí é altíssimo. O que acontece? Veja, tem muito mais gente viajando de avião, tem muito mais voos acontecendo para muito mais destinos do que tinha naquela época. Então, assim, o custo virou... e outro, o avião também, em termos relativos... isso eu tô falando, pode ser besteira. Eu não sei como é que o custo até aumentou. Tá? Mas o custo profissional é importantíssimo. Então, por que os caras fizeram isso? Porque se você tiver voar uma velocidade 10, 20% mais baixa, você vai ter uma economia significativa de combustível. E a turbina é diferente. Então, por exemplo, o que a gente chama de avião, que o pessoal avião a jato, não, ele é turbofan. Então tem uma componente a jato e uma componente a hélice lá que estaria girando. Se você faz o bypass que vai pela hélice, mais você vai economizar combustível e vai andar mais devagar, certo? Então, puramente custo. O problema do Concorde é outro. Não tem um multimilionário no mundo
que consiga voar mais rápido Não, de André, Londres para Nova York, como voávamos antigamente. Sim, mas André, cara. mas é justamente E aí assim. é dinheiro, foda-se. Não. Não é assim. Mas- não, o problema é o seguinte: Dinheiro. peraí. Se você quiser, cara, você compra um caça supersônico, cara, e é barato, tá? É barato. O problema é o seguinte: você compra um F-5 velhinho, vai lá nos Estados Unidos, você compra isso aí. Vai na Rússia, compra um MiG-29 velhinho, você vai pagar. E vai pagar, sei lá, $100 mil, $200 mil, não vai ser muito mais. O problema é o seguinte: sabe quanto custa cada hora de voo nisso aí? Pra quem é multimilionário, tipo, Não é bem assim, cara. Aí tá o negócio. O cara é multibilionário porque ele não faz essas merda. Começa por aí. Eu acho que é o seguinte, e isso a gente pode ver não só com a questão do Concorde, mas com diversas outras tecnologias, né? Usa-se muito esse exemplo dos chineses, né? Os chineses tinham tal tecnologia antes, mas não apareceu, canhão, arma de fogo, outras coisas, lá sismógrafo. Por que isso aí não se espalhou e já virou uma grande tecnologia depois? Algumas coisas, elas têm que ser socialmente relevantes ao seu tempo, sacou? Então a porra do Concorde, ele era socialmente relevante naquela época. Aí você pensa, né? No caso específico do Concorde, a série de problemas que você tinha com esse avião. Primeiro que ele era gigante, pra você conseguir pousar ele, decolar, poucos aeroportos hoje em dia. E por que você não tem avião supersônico hoje, nesse caso específico, né? Quando você atinge a barreira do som, você tem um negócio que chama o Sonic Boom, que é uma explosão que, cara, lembra que tem uns casos aí de Sonic Boom atuais que a gente pode até discutir depois. Os aeroportos somente são sobre áreas urbanas. E o Concorde causava um Sonic Boom em cima de área urbana, sacou? Que é uma puta de uma explosão que não só incomoda pessoas, mas tem uma série de outros problemas pra fauna local. Isso aí, o Sonic Boom porque ele não tá voando supersônico aqui na altura baixa em cima de cidade, entendeu? Ele tá voando no meio do nada. Mas o Concorde tinha problema. Cara, isso aí foi o seguinte: começo dos anos 60 começaram a projetar esses aviões, certo? Então, aí os americanos, eles fizeram tinha um projeto lá, Boeing, não sei o que, de fazer e os europeus apareceram com o Concorde. E aí os americanos, por vários motivos, abandonaram. Antes disso, eles viram que iam perder a corrida, e aí antes de ter o avião, fizeram legislação proibindo, para poder favorecer os americanos. Bom, cara, mas aí já deu. Mas tudo bem, mas sobre isso aí é outra discussão. A questão é o seguinte: acho que a questão importante que a gente tem que focar da relevância social dessa coisa pro seu tempo. Hoje, sem dúvida. É importante a gente ter uma porra de um Concorde? Não sei. Ou que nem o Elon Musk falou lá que, por exemplo, que ele botou a ideia de usar o Starship dele lá pra fazer viagens pra qualquer lugar do planeta em 3 horas. Com internet, você pode fazer uma reunião com o cara do Japão. O problema é o seguinte, é importante isso? Nova York e Londres levava 3 horas. Se você pega um avião normal hoje, de cruzeiro, leva 6 horas. Agora, quanto tempo você tem que ficar no aeroporto? Até chegar no aeroporto, embarcar, 3 horas. 2 horas para sair disso aí. Então, ou seja, o que você está fazendo? Você está gastando 5, 10 vezes mais, tendo um monte de outros problemas para economizar 20% de tempo no final. Ou 30% exatamente. de tempo. E o cara que é o executivo, que é o ricão, ele vai pagar uma primeira classe lá e vai viajar 6 horas no maior conforto, sacou? Com internet, com os caralho, tá tudo certo. Como você bem colocou quando estava conversando hoje, o André, o executivo que tem pressa, que precisa chegar às 6 da manhã, por que o cara tá fazendo isso, né? Que bosta, se o cara é milionário, por que ele precisa fazer isso? É legal, não, é verdade. Agora, pessoal, já que a gente comentou aí um pouco sobre aviação comercial, ouçam o episódio 31, Quina do Mundo, o nome é Aviação Comercial. Muito bom esse aí. Todas as nossas redes. Muito bom mesmo. Foi foda. Pessoal, para encerrar aí, fazer uma última perguntinha só pra gente fechar aí. Quais são nossas previsões aí da Quina do Mundo pros próximos 10 anos? Tem alguma previsão aí, Paulo, André? Eu tenho uma. Uma rápida. Não, mas então vamos categorizar. Previsão para evolução da sociedade, tecnológica, sei lá, meio ambiente? Qualquer coisa. Vale a esperança? Senão não uma previsão. Uma coisa que eu espero, cara. Não, cara, 10 anos. 10 anos a gente vai estar na ditadura, pô. Tá ok? Mas minha esperança é que ele seja num apocalipse zumbi, cara. Mas tudo bem, né? Cara, vamos voltar ao episódio zumbi. Eu só acho que a gente tá mais pra um 1930 aí, novo do que qualquer outra coisa, sacou? A gente tá mais pra 1930 da vida real do que pro 2001 em 1931, né, cara? É só isso, cara. A gente tá pra um próximo tá aí. Trintão aí. Década de 30. Previsão pra daqui 10 anos? Terceira dose?
Daqui a 10 anos de ditadura, o Brasil vai ganhar 13 medalhas de ouro nas Olimpíadas. Talvez, daqui a 10 anos. Porque o skate realmente vai... não sei. Eu sou péssimo pra isso, cara, porque eu penso no futuro... Os futurólogos são piores, eu te garanto, cara. Não vejo muito exatamente uma evolução, porque, cara, no final das contas a gente saiu de um alicate para uma tecnologia de ferramenta. Mas, cara, pouco mudou. O alicate é uma puta tecnologia, cara. Entendeu? A gente saiu da pedra lascada pra uma puta tecnologia. Aí seria uma melhor, né? Aí você pensa que, porra, nego pensava em criar fogo com um palitinho há, menos de, 100 anos? Quando é que foi inventado o primeiro isqueiro ou o primeiro fósforo? 20 anos, 200 anos, 300 anos? Não, cara, não sei se foi isso tudo. 200, 300 anos. Pensar que, no final das contas, a gente vai evoluir com ferramenta, mas com o ser humano vai continuar sendo essa bosta, né? É aquilo que eu falo, velho. Não adianta... Eu falei isso no começo, Paulo, lá na nossa conversa anterior. Não adianta me dar a primeira classe que eu vou pedir cerveja, cerveja, cara. Não me vem com a porra do teu champanhe, teu chandon, os caralho, com escargot, a porra toda. Me dá uma calabresa cebolada. E um litrão de Antártica. Uma cerveja gelada, porra. Ah, mas você é a primeira classe, meu senhor. Então, pelo menos me dá um cobertorzinho, né? Porque eu vou tomar uma cerveja. E o banheiro eu quero um pra mim, porra. Porque eu vou ficar mijando, eu vou entendeu? Se a gente pode evoluir como ferramenta, mas como ser humano, se não evolui, vira eu. Cara. De chinelo na primeira classe, tomando cerveja e soltando barrão. Cara, sim, mas o problema é que você tá tomando Guinness é a nova champanhe, cara, entendeu? Tomar cerveja gourmet é a nova champanhe, não faz diferença. Não, tá vendo? Eu tô falando essa merda só porque um ouvinte nosso do Quina do Mundo me chamou de coxa, velho. Mas é coxa mesmo. Ei, Jobas. Me chamou de coxa. E aí, tudo bem, eu acho que ele tem razão. Eu falei de explodir um meteoro. Que merda, que pena. Quando explodir um meteoro, vai estragar a Zona Sul. Cara, vamos ser honestos, todo mundo aqui é coxa, cara. É que tem gente que é muito mais coxa que a gente, mas... É uma questão de perspectiva, né? De referências. Mas, cara, lembrando outra coisa aqui, bicho. Mas realmente pensando em expectativa, cara. Cara, se daqui a 10 anos nós não estivermos na República Fundamentalista Cristã do Brasil, eu já tô feliz. Eu acho que a gente não vai estar, cara, porque a merda vai correr tão rápido e vai ser tão grande que, não sei, a gente tá num momento, eu acho que eu já falei isso antes, a gente tá num momento que a gente vai ter que escolher, a gente vai viver a utopia ou a distopia. Claramente a gente tá escolhendo viver a distopia. Mas eu ainda tenho esperança que a gente vai reverter isso, entendeu? Vai dar essas merda aí, o pessoal vai acordar um pouco, vamos tentar começar a valorizar, pensar. Vai ter uma reação à imbecilidade geral aí, né? Da nação ou do mundo, né? Acho que é mais mundo, né, cara? Do que. Novamente, o Brasil a gente exagera tudo. Eu tenho esperança que a gente vai. Cara, se você para pra ver a molecada. Entendeu? Porra, os bichos têm muito mais consciência do que a gente, cara. Porra, com certeza. Entendeu? Então, cara, eu fico lembrando do que eu era com 20 anos de idade, entendeu? E você vê essa molecada hoje, puta que pariu, não tem como comparar. Então eu acho que deixa essa molecada assumir. É aquela coisa. Felizmente existe a morte, entendeu? Então esses velhacos filho da puta morrem, a gente pega câncer e morre, ou fica cansado, aí deixa a molecada assumir, e aí talvez eu acho que a gente vai caminhar para outro sentido. Então, vamos tentar ser positivo aí, vai. Pouco provável, mas... Vamos torcer que essa molecada otimista não vire tudo ANCAP, né? Muitos deles, ANCAP é coisa de moleque, né? Então, mas é minoria. Vamos torcer. Beleza. Recomendações? Acho que a gente confundiu bastante aí minha mãe. Eu acho que minha mãe agora tá bem confusa. Mãe, me liga domingo, eu te explico. Mentira, não vou conseguir, mas me liga. E aí, André, tem recomendação pra gente, cara? Cara, então, eu sou publicitário, né? E... Isso quer dizer o quê, cara? Que você não tem recomendação ou que tem? Eu já falei, pra quem quiser, eu vou falar uma frase aqui e vou recomendar um podcast, tá? Sou publicitário. Publicitário não rima com otário à toa. Episódio do Quina do Mundo, número 29, publicidade. Então, na verdade não tem uma recomendação cultural. A gente vai colocar a foto, tá, de 4 criações, né, 4 peças publicitárias criadas por uma agência aqui de São Paulo, que falavam sobre... tinha essa pegada de retrofuturismo com o YouTube, o Twitter, o Skype e o Facebook.
tá? É mais visual, é interessante, cara, é muito maneiro, sabe? Esse foi criado por um evento de publicidade brasileiro, chamava, não sei nem se existe mais, era o Max Media, que era um encontro, era uma feira de publicidade, geralmente em São Paulo, e essa agência ela fez para isso, e é um dos materiais publicitários mais compartilhados no mundo, em todas as línguas. Eu vou mostrar isso, a gente vai colocar a versão em português, em inglês, em espanhola, para vocês verem, vamos tentar achar em todas as línguas, que o pessoal literalmente só alterou a linguagem, não foi uma tradução, alteraram a linguagem pro idioma, e eu vou colocar isso aí lá no Quina do Mundo pra vocês verem, tá? É Boa. Bacana, é muito bom, publicitários vão gostar e todo mundo vai gostar, porque não é uma pegada para publicitário, é algo interessante para o público geral. Boa. Bom, tem algumas coisas aqui. Tem uma coisa que eu lembrei aqui durante o episódio. Tem um texto do Machado de Assis falando sobre os bondes elétricos no Rio de Janeiro, que é muito interessante, né? Porque é bem quando foi introduzida essa tecnologia lá, né? Até então os bondes eram puxados por cavalos, né? E eu vou colocar lá o texto completo, é bem... vale a pena ler. Legal, pô, show de bola. Chama Bondes Elétricos. Tem um livro que eu já recomendei antes, que é o All Our Wrong Todays, do Anna Mastai, de 2016, que é justamente isso, né? Como se a realidade que a gente tivesse hoje devia ser a dos Jetsons, mas não é. Porque alguma coisa de viagem no tempo deu errado, né? É bacana o livro, né? Esse cara, por acaso, não é um autor de sci-fi, né? Mas é bem interessante. E alguns filmes que eu acho que é aí que é interessante, que dão visões do futuro, que eu acho que são legais pra gente ver. O primeiro é o Wall-E, que é uma animação, né, que mostra um mundo devastado, habitado só por máquinas, e que a população sobrevivente tá numa nave lá na casa do caralho. É só de gente gordona que não interage uma com a outra, né? Que tem essa questão de rede social. É um filme assim, bobinho de criança, mas ele dá umas pinceladas sobre assuntos muito sérios, né? Acho de maneira bem inteligente, inclusive, né? Então, sim. É um filme que vale a pena todo mundo ver. O Blade Runner, né? Porque eu acho que é um clássico retrofuturista, um puta filme massa. Um outro que a gente já comentou aqui antes, que é o Quinto Elemento, e toda a estética dele é muito doida. Mila Djokovic. Acho que é Jovovich. Linda. Linda. Não, e desse filme ela tá incrível, né? E as roupas também do Bruce Willis, toda a parte estética desse filme é muito bacana, sacou? Aí, falando nessa questão, Paulo mencionou o steampunk. Eu lembrei de um filme que não é steampunk, né? Inclusive, eles classificam mais como dieselpunk. Que não é um filme tão bom, mas a parte visual, assim, dele, de estética, é interessante, que é o Sky Captain and the World of Tomorrow. Você acabou de roubar uma referência minha. Não imaginei que você fosse referenciar essa. Cara, bom, depois você comenta sobre o filme. Assisti esse filme no... Não. No Cine Pinangô eu gostei bastante do filme, cara. Eu gostei bastante desse filme. Bom, depois você comenta então sobre ele. Mas tudo bem, continua. Não, e por último, assim, sobre visão de futuro, eu acho que não pode faltar esse filme, cara. Que pra mim esse eu acho que é o filme mais relevante quando a gente pensa em visões de futuro no cinema. Que é o Demolition Man, do Stallone. Puta que o que em português é O Demolidor. Que é com ele e com Wesley Snipes. Caralho, As Três Conchas, filha da puta. Que filme sensacional. Esse filme é incrível, cara. Esse filme é lindo. Caralho. Isso é a arte de cinema, cara. Isso assim que se faz um filme. Isso é. Que ele é um policial que é congelado no tempo e vai pro futuro, congelado numa prisão criogênica, sei lá. E o futuro, assim, é um futuro totalmente politicamente correto, né? Você não pode falar palavrão, você toma uma multa, você não usa papel higiênico pra cagar, você só transa virtualmente, né? Você não tem trepada normal. Taco Bell é o único restaurante que existe nos Estados Unidos, né? Não, a música que passa nas rádios, na verdade, são jingles. São jingles, publicitários. Cara, é sensacional esse filme, velho. Tem a cena do subsolo, quando eles encontram, teoricamente, os exilados, os rebeldes, que o cara comia um hambúrguer, né? Porque não podia comer comida, né? Ia comer um hambúrguer e fala, mano, como é que vocês conseguem hambúrguer aqui? Aí o cara fala assim, você tá vendo alguma vaca? E passa um rato, assim. Pô, sensacional. Não, é porque a comida não pode ter tempero, né? Tem que ser uma comida sem sabor, assim, meio esquema Kellogg's. Não existe comida que advém de seres vivos, né? Não, e não pode ter tempero, né? Não pode ter nenhum estímulo, né? Tem que ser um negócio bem blend. Não, o filme inteiro, assim. Porque... É pastelão, mas é muito bom esse filme. Quando eu falo assim de zoeira que é um filme do caralho, é um filme do caralho mesmo. E é isso aí. Bom, voltando ao Sky Captain and the World of Tomorrow, né? É o que chama dieselpunk, ou seja, o steampunk é aquela coisa vitoriana.
o dieselpunk seria aquela coisa da Segunda Guerra Mundial ali, né? Antes de tecnologia jato, tudo. O filme, o jeito que ele foi filmado, assim, puto, é preto e branco, assim, eu achei fantástico, né? A história do filme é até interessante, né? Aparece aqueles robôs, tem um foguete aí que o André gosta tanto. É um filme de 2004, tem atores bons aí, tudo, então... sei lá, cara, eu gostei bastante do filme, eu acho que vale a pena. Eu vou dar um outro filme. O filme eu acho ele bem fraco, mas a estética dele eu gostei pra caralho, assim. Por favor, o filme é ruim, mas toda a estética dele, tudo isso aí, vale a pena assistir por isso. É um filme do Zack Snyder, chama Sucker Punch. Ah, tá, boa. Novamente, cara, eu tô falando sério, o filme é bem fraco mesmo, mas assim, basicamente tem umas minas lá que são mandadas justamente para um sanatório aí, para um asilo de louco, são abusadas, tudo, sei lá, na cabeça delas eles inventam os planos aí no mundo paralelo ali. Então tem steampunk, tem dieselpunk, tem sei lá, cara, é completamente louco, mas o visual dele eu achei muito legal. Apesar do filme ser uma bosta, assim, mas eu acho que ainda tá naquela coisa, vale a pena ver o filme pelo visual. É um filme que poderia ter sido bom. Poderia ter sido bom, exatamente. Tá, eu vou recomendar agora um outro filme, certo? É um filme de 1986. Chama A Costa do Mosquito, The Mosquito Coast, que é com Harrison Ford, tudo. Basicamente, o Harrison Ford é um cara lá, é um erudito meio maluco lá nos Estados Unidos, ele abandona a civilização, leva a família para uma ilha lá no meio do América Central, lá não sei o quê, né? E aí vai tentar construir uma sociedade nova lá. O filme, assim, é interessantíssimo, porque ele discute várias coisas, tecnologia, sociedade, consumismo, por aí vai. Ele tem uma frase no filme que acho que é uma das frases mais fantásticas que eu já vi. Gelo é civilização, porque ele constrói uma máquina para fazer gelo no meio do mato, lá nos trópicos da América Central. Por que eu tô falando que isso é importante? Porque se você parar para pensar, tudo que a gente falou até agora, carro voador, avião, carro, trem-bala, não sei o quê, qual que é o objetivo dessas coisas? É levar a pessoa do lugar A até o lugar B. Então, cara, na boa, você conseguia fazer sua vela ou a pé há 200 anos atrás. Podia levar mais tempo. Com uma sociedade organizada, seria seguro e até confortável. Demorado, mas confortável, né? Agora, o gelo, cara, entendeu? É o que permite você ter ar-condicionado, ficar numa boa, assim. Então ele fala assim, até fala, gelo é civilização, cara. É um diferencial do caralho da sociedade moderna. Você conseguir fazer frio no lugar quente em qualquer hora que você quiser. Porra. Tá? E o filme é bem legal, tá? Cara, eu diria gelo e máquina de lavar roupa, velho. Puta que pariu. Também. Cara, você poderia ter feito isso, fazer uma máquina de lavar roupa antes, entendeu? Sim. Não era algo que era improvável, né? Agora, gelo é foda. Dá pra você ligar numa bicicleta, uma máquina de lavar roupa, sacou? Não, para pra você pensar, cara. A gente toma cerveja gelada, se ela não tá muito gelada, a gente reclama. Uhum. Imagina, cara, 100 anos atrás, que você ia ter que tomar cerveja quente, cara. Como se tomava, né? Entendeu? Porra, você ia tomar cerveja quente. As coisas estragavam, cara. Imagina a tua vida sem ter geladeira. Tenso. Você consegue imaginar uma cidade grande, que nem São Paulo, sem ter geladeira? Refrigeração, então assim, ou seja, gelo é civilização. Finalmente, assim, um filme não tô recomendando o filme porque o filme é realmente uma bosta. Mas assim, eu tô recomendando vocês fazerem esse exercício mental. Como é que a coisa pode ser mais ridícula do que isso? Que é aquele filme Waterworld. Puta, que filme ruim. Não, assim, é horrível. Mas assim, cara, ou seja, você tem um mundo, teve lá o derretimento global, não sobrou nem o Everest, ou só o Everest ficou pra cima lá do oceano, né? E tá lá, cara, 500 anos no futuro, o pessoal ainda tá com jet ski, com petroleiro, assim. Que porra é essa, cara? Entendeu? Assim, é totalmente sem noção. Não dá, nesse caso, como é que é o termo em inglês? Suspension of disbelief, né? Suspender a descrença, entendeu? Não dá, ele passa do limite, entendeu? É absurdo demais. Então é um bom exercício se assistir o filme e ver, porra, como é que poderia fazer algo mais absurdo do que isso? Em cada momento, cada cena você pode falar, não, como é que é a otimização do ridículo? Assim, é uma obra-prima nesse sentido, assim, nada dá pra ser mais ridículo do que aquilo. Beleza, galera, então acho que é isso aí. Pra quem for paciente o suficiente pra ficar até agora, aquele abraço virtual, né? Porque eu não vou te abraçar mesmo, porque, por favor. Muito menos se for no cinema, né? Se você não quiser me encontrar, vai pro cinema. Fácil, não vou estar lá. Beleza, galera, como sempre foi um prazerzaço falar com vocês. Tema diferente aí. E já estamos de volta aí no Quino do Mundo. Agora, vamos só agradecer aquela gama de
ouvintes que nos apoiam. Eu acredito que é sempre legal dar um crédito a quem apoia esse nosso projeto. Júlio, obrigado. Estamos vivendo na era dos heróis ainda, hein, cara? Dos heróis ainda. Você é um herói de apoiar esse nosso conteúdo. Júlio e Emerson. Emerson e Uso também. E Emerson, muito obrigado, senhores. Faz diferença, sim, porque mostra apoio, mostra interesse, mostra que gosta do que a gente produz, incentiva a gente a continuar. Espero que no futuro nos julguem bem. Ou pelo menos paguem nossas contas, porque tá foda. Nem que seja... Ou dê um lugar pra morar, sacou? Tipo o quartinho do Harry Potter, sacou? Pode ser, velho. Tô exatamente. Ostentando aquele AP no BNH, como dizia Charlie Brown. Porra, BNH hoje é Playboy, cara. É Playboy. Pagar um aluguel lá é massa. Tá vendo? Pô, coxa, velho. O ouvinte falou que eu sou coxa, então é nóis. Acho que acertou, hein? Porra. Boa. Valeu, galera. Valeu. Abraço. Até mais.